Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Fisiocast, um podcast feito para você, profissional da área da saúde, que quer aprender a trabalhar menos, ganhar mais e conseguir se aposentar. Dois fisioterapeutas que se juntaram para falar sobre como você faz para ganhar dinheiro dentro da profissão, que muitos acreditam que deve ser trabalhada apenas por amor. Hoje estamos aqui com um convidado que o Fred vai apresentar. Fala aí, Fredão. Galera, hoje vamos receber aqui um convidado muito especial, um dos maiores pesquisadores que eu conheço e tenho o prazer também de chamar de meu amigo. Ele é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia respiratória, mestre em ciências médicas pela UERJ, doutor em pneumologia. Ele também já fez especializações na Bélgica, orientado pelo professor Rick Gosselink, vencedor de prêmios na ATS 4 vezes. Ele ganhou 4 vezes esse prêmio, 2012, 2014, 2017, 2021. Ele foi citado como um dos 100 cientistas mais relevantes no mundo em 2018, 2020, 2022 e 2024. Ele também foi condecorado com uma medalha do Império Britânico pela Rainha Elizabeth em 2021 pela sua atuação durante a pandemia na Covid-19. E ele também é autor do primeiro protocolo de reabilitação pulmonar pós-Covid-19 no mundo, reconhecido pela ATS. Ele também é membro efetivo da Sobrafir, ATS e ERS. Seja muito bem-vindo, Ives de Souza. Obrigado. Meia hora depois. Porra, é isso. Obrigado. Tem mais título do que muito time brasileiro Pô, aí, hein? tá maluco. O cara é fenômeno, pô. Não, mas o título mais importante que eu tenho é que eu sou marido da Pamela, pai do Daniel e pai do Rafael. Esse é o mais importante. Pô, bom demais. Cara, tô feliz demais em te receber aqui pra gente já começar. E tu não ficar com sede, isso daqui é exclusividade apenas para os convidados do Fisiocast, é lógico. Não é de mentira, não. Pode abrir que Tem pegadinha não. Trabalhe menos e ganhe mais. É isso. Tô precisando mesmo. Pra tu já beber tua água, a caixinha... Pode me dar a caixinha aqui que eu vou botar aqui? Pô, essa aqui é pra gente, hein? Isso daí é pra tu tomar teu café e lembrar que você precisa ser sempre valorizado. Pô, eu tô muito feliz de te trazer aqui. É eu que tô. Conheço um pouco da tua trajetória, sei o quanto você se dedica em trazer ciência para a fisioterapia, para fazer uma fisioterapia melhor. Isso é importantíssimo. Já tive o prazer também de te acompanhar no laboratório de reabilitação pulmonar da UERJ. Já fui seu aluno, já trabalhei com você em alguns hospitais, então eu te conheço e sei do teu potencial e da tua contribuição para a ciência no Brasil e no mundo sobre fisioterapia. Bom demais te receber aqui, meu amigo. E Felipe, pode... Eu tava aqui lendo o nosso roteiro, tava aqui, professor Ives. Não, doutor mestre Ives. Conta pra gente, olhando toda essa trajetória, o que te traz mais orgulho em ser fisioterapeuta? Em ser fisioterapeuta? Cara, é botar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Porque é saber que eu tenho muita coisa bacana no currículo. Eu não sou um grande divulgador de mim mesmo, mas eu tenho muita coisa legal, assim. E pra mim é só o início, porque... Eu trabalho num lugar onde eu sou apaixonado por trabalhar e lá tem um lema na empresa que é todo dia é o primeiro dia. E eu trouxe isso pra minha vida. Pra mim, todo dia é o primeiro dia. Então, é só o primeiro dia. Então, tem um monte de coisa, legal. Mas hoje é o primeiro dia, eu vou tentar de novo, vou construir de novo. E saber que eu tenho feito isso sem passar ninguém pra trás. Porque é uma parada que acontece muito. Exatamente. E só o fato de botar a cabeça no travesseiro tá tranquilo. Mas se eu tivesse que botar um negócio assim, um ponto... muita gente acha que é o protocolo da Covid, mas na verdade é o manual de reabilitação pulmonar que eu fiz como parte do meu mestrado, que foi de 2012 a 2015. A confecção, a estruturação dele e a publicação. Porque ele foi o primeiro passo daquilo que depois surgiu. Porque o protocolo da Covid surgiu porque esse manual já existia, foi baseado nele. Os outros protocolos de reabilitação que eu tenho desenvolvido surgiram porque esse manual existia. Então, o manual foi o primeiro. E foi o primeiro no momento em que o paciente vinha, tratava com reabilitação pulmonar e as pessoas estavam bancando a história de não, vão fazer reabilitação pulmonar de longo prazo, reabilitação pulmonar para sempre. Só que o sistema de saúde no Brasil, seja ele público ou suplementar, que é o privado, você tem que dar alta. E o paciente tem que ser o dono de si próprio e tocar a vida. E com esse manual era a oportunidade que a gente tinha de mostrar, ó,
Se o cara trata e não usa nada, ele 3 meses, 4 meses depois está ruim de novo. Se ele trata e ele usa, ele mantém o que ele ganhou por mais tempo. Esse, para mim, foi o grande diferencial. Tenho muito orgulho de ter feito. Até hoje eu tenho os livrinhos lá, que poderiam ser atualizados, mas eu tenho o maior carinho do mundo por eles. É aquele que você entrega para os pacientes lá na... Pô, eu tenho, é muito maneiro. É muito maneiro. Eu lembro que você me deu Tenho muito orgulho de ter feito aquilo. É muito maneiro, cara. Porque, assim, realmente ali o negócio é muito bonito, didático, fácil de entender. E para o paciente que muitas vezes... que é ali do serviço público, né? Às vezes ele é um pouco carente desse tipo de informação, da forma que foi feito aquilo ali, fica muito fácil para ele conseguir utilizar no dia a dia, né? Então você fez realmente uma obra-prima ali para o paciente que precisa, né? A diagramadora que ajudou muita gente, que é da família da Mariana da Cal, que na época era minha querida colega, minha madrinha de casamento, minha querida amiga, fisioterapeuta, hoje é médica. A tia dela foi diagramadora profissional, ela fez os desenhos, fez tudo, e eu falava para ela, eu preciso que as pessoas olhem e não precisem ler para saber o que tem que fazer, porque tem muito analfabeto tratando. Dito e feito, você olha aquilo ali, você sabe o que tem que ser feito, e se não tiver nada escrito, tem coisa escrita, mas não tiver nada escrito, você lê e faz. Inclusive, quem quiser baixar, é de graça. Você pode usar com seus pacientes, é de graça. Coisa boa a gente não precisa cobrar em cima disso, é para ajudar o povo. Então, se você quiser usar com seus pacientes, eu vou depois passar o link e coloca. Perfeito. Porque é só baixar. É baixar, imprimir bonitinho e usar com consciência. E vale a pena porque já é comprovado cientificamente que funciona, não é à toa que foi tese de mestrado dele. Então, e chancelado pelaquela senhora, né? Exato, você não precisa... você não precisa ter dúvida, né? Aquela senhora, para quem não entendeu, é simplesmente a Rainha Elizabeth. Vamos lá. Ives... o que você acredita que precisa mudar com uma certa urgência dentro do ensino da fisioterapia no Brasil? Uma coisa só, tá? Que ele deu uma respirada agora e falou assim, eita, tudo. É que não tem uma coisa assim. Eu acho que a formação da fisioterapia no Brasil, ela é fantástica, comparada ao restante do mundo. O que a gente fica para trás? Em 3 pontos. O primeiro é... no quanto de ciência a gente faz na graduação. A gente faz pouca ciência na graduação. E as pessoas acham que a pesquisa é uma carreira para poucos. Na verdade, pesquisa é o caminho mínimo que qualquer profissional fisioterapeuta tem que passar. Ele pode passar e ganhar vida com isso, ele pode passar e usar isso para estudar e ganhar título, ele pode passar e aprender como encontrar evidência científica para poder trabalhar bem. E passar isso, porque nossa função, muito mais do que ser um profissional clínico, nós somos um filtro da evidência científica. A gente pega a evidência científica como ela vem, pesada, consistente, lê, aprende, põe em prática e traduz isso para o paciente em atos e em palavras. Eu explico para ele o que ele está fazendo baseado em evidência de uma forma que ele possa entender. E isso vem de uma base científica, isso falta no ensino. Além disso, a gente tem a questão de um currículo muito diversificado, mas não é um elogio. A gente tem um currículo para cada canto do Brasil, uma carga horária para cada canto do Brasil e, infelizmente, hoje em dia, o mercado do ensino, ele vê preço. Ele vê preço, é o que o aluno ele quer, preço barato, estrutura bonita. É igual o plano de saúde. Uhum. Não importa qual médico, qual clínico, qual fisioterapeuta, o que importa é se o hospital tem uma hotelaria bacana, uma cama confortável, um quarto só para você, com televisão, com jogo de futebol, e é isso que as pessoas veem. E no ensino superior, infelizmente, é assim também. O diferencial é a hotelaria. Então, se você tiver um laboratório bonitinho, bacaninha, instagramável, você ganha o público, e se tiver um preço baixo, você ganha todo mundo. Então, se a gente começar a pensar num currículo unificado, eu acho que é um bom caminho para garantir que a qualidade, em qualquer lugar que você estude fisioterapia, você vai ter qualidade. E isso é formar profissional para a população. E o terceiro ponto a gente está numa briga tão grande e tão desnecessária. Não fazer fisioterapia EAD, contra EAD na saúde e tal. É óbvio que ninguém vai fazer em sã consciência um curso de fisioterapia EAD no modelo de EAD que a gente conhece, que é assíncrono, que valoriza muito o autodidatismo, você lê material e etc. Mas você fechar a porta para a tecnologia, enquanto na Europa, nos Estados Unidos se fala hoje em fisioterapia 4.0, 5.0, a gente está difícil de sair do 1.0.
Porque a gente fecha a porta. Ao invés de construir um caminho bacana, nossa opção é fechar a porta. E assim, isso para mim é uma coisa que tem que mudar. Então, dar mais ciência, junto com mais ciência, entender que tecnologia faz parte do processo e pensar numa possibilidade de currículo unificado no Brasil. Não, perfeito. Porque é isso, né? Porque acaba perdendo o padrão, né? Porque cada universidade constrói ali sua grade dentro de uma estrutura, mas é isso, não é uma coisa universal que sabe que todo mundo aprendeu basicamente ali a mesma coisa, né? Quando na verdade deveria ser. E acho que também falta um pouco disso, né? Da fisioterapia em si como um todo, né? Abraçar um pouco mais a tecnologia, essa questão do ensino. Concordo com você, eu acho que sim, tem que ter talvez um ensino um pouco mais híbrido, mas abrir os olhos e abraçar um pouco mais a tecnologia para esse ensino à distância, realmente acho que facilita bastante. Eu acredito que o Ives tocou num ponto que cai muito sobre a questão do ensino à distância, né? Que é a assistência ao povo. Eu enxergo que o EAD, às vezes mal utilizado pelo consumidor, mas ele tem o intuito principal de chegar em regiões que o convencional não consegue chegar. Então, assim, eu vejo... Como eu trabalho na parte de gestão com profissionais que precisam contratar, existem vários lugares no Brasil que não existe o ensino superior da fisioterapia, não existe essa matéria, ou não existe faculdade naquela região, logo não tem profissional, falta mão de obra naquela região. O EAD acaba sendo uma porta para que as pessoas se interessem, estudem e tudo mais, mas o ponto principal foi o que você bateu, que é literalmente mudar o formato de ensino, como ele é visto hoje, da forma, padronizar, trazer uma única comunicação, para que todo mundo se forme aprendendo da mesma forma, né? Não Isso, desculpa te interromper, isso me incomoda muito, porque quem não sabe, não vou dizer isso, quem não sabe nada, mas assim, quem sabe muito pouco de educação quer dar pitaco. E o pitaco não ao EAD na saúde, não ao EAD na fisioterapia. O cara nem dá aula. Tem gente que não é professor, que não tem experiência de sala de aula, tem gente que nunca participou de gestão de universidade, não sabe como é que é o mercado de ensino no Brasil. Tem gente que até já fez, mas já fez há 10, 15 anos atrás, quando o mercado era outro, quando tudo era nababesco, sabe? Você podia cobrar uma fortuna. Hoje eu vejo que os alunos pagam mais barato, mesmo com o aumento, a desvalorização do nosso dinheiro, os alunos hoje pagam mais barato do que eu pagava na minha faculdade há quase 20 anos atrás. Então, assim... Alguma coisa aconteceu para o mercado se movimentar desse jeito. E as pessoas, elas querem brecar. Ninguém nunca chegou e falou assim, vamos montar um conjunto de profissionais para discutir até que ponto a tecnologia pode ser colocada a serviço da fisioterapia e até que ponto os nossos cursos podem ser virtualizados. O que a gente pode virtualizar? Porque assim, eu sinto muito falar para qualquer pessoa que entenda de ensino. É uma agenda internacional. Facilitar o acesso ao ensino superior é uma agenda da ONU. Até 2030 isso tem que estar acontecendo. Isso é o programa da ONU. A gente não tem como remar contra a maré. E quando você não tem como remar contra a maré, aquela história do se não pode vencê-los, junte-se a eles, é mais do que junte-se a eles, melhore aquilo que eles estão fazendo. Então vamos propor um modelo de ensino híbrido, que ainda não existe no Brasil, até hoje, o dia de hoje. Não sei quando as pessoas vão assistir isso, mas até o dia de hoje que a gente está gravando, não existe ainda o marco regulatório para ensino híbrido. No Brasil existe presencial e EAD. Só que as universidades elas têm colocado no mercado ensino híbrido, que na verdade está na plataforma do EAD, mas ele é um EAD que tem muito mais presencialidade do que deveria, porque não é a característica do EAD. Por isso que é necessário que o Ministério da Educação, em algum momento, valide isso, é uma coisa que está prestes a acontecer. Quando a gente tiver ensino híbrido, aí a gente pode discutir até que ponto a fisioterapia pode estar dentro da proposta de híbrido. Só que nós temos que levar a proposta. Nós não temos que chegar com o pé na porta e dizer não vamos fazer. A gente perde o barco da tecnologia, a gente vai ficar no porto esperando esse barco voltar. Esse barco não volta, porque a tecnologia só progride. Ela não volta. Então, assim, enquanto as pessoas não parem de ter essa cabeça dura de reserva de mercado e ficar não ao EAD na saúde... Vamos sentar, chamar bons especialistas que entendam de ensino do ponto de vista acadêmico, científico, do mercado de ensino e vamos construir uma proposta de curso que se enquadre naquilo que a gente pode ter virtual e, obviamente, guarde as premissas básicas da fisioterapia que necessitam de prática, de mão na massa e etc. Vamos. Aí a gente vai começar a seguir um caminho coerente, que é menos polêmico, menos populista e muito mais em prol da população e da fisioterapia. Sim, exatamente, cara. Eu acho que falta isso, né? Eu vejo muito isso que você falou, a galera breca sem, às vezes, olhar o que pode ser feito de verdade para melhorar.
que na real, a gente estava até falando aqui nos bastidores, muitas dessas pessoas não estão preocupadas realmente com o coletivo, né? Elas estão olhando muitas vezes para o interesse pessoal e não olhando para o todo, né? Porque é muito fácil a gente que, por exemplo, está aqui no Rio de Janeiro, o cara olhar que não dá aula e falar, não, para você EAD não serve. Mas ele não olha para o cara que às vezes não tem acesso a uma faculdade com tanta facilidade que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, ou São Paulo, enfim. Ele tem que olhar para o tudo e parar com esse egoísmo de olhar só para si. Até mesmo nas grandes capitais ou nos grandes estados também existe dificuldade em municípios menores e é isso, é sair um pouco do egocentrismo, né, de olhar só para nossa, como o Ives levantou, para nossa reserva de mercado e observar, e a população? Será que a população que está lá naquela região, será que ela não tem direito a ter atendimento? Porque a gente volta lá atrás, naquele debate que já teve há muitos anos atrás, de trazer médico de outros lugares e tudo mais. E assim, tem uma população ali que pode ser formada, que pode ser preparada, que pode ser atendida. E como o Fred falou dos bastidores, que acaba custando muito mais barato para o Estado como um todo. Pegando nessa vertente, acredito até que uma parte eu já saberia para onde a gente iria. Quais são as maiores dificuldades hoje que o aluno enfrenta dentro do mercado? Do acadêmico, né? Dentro desse universo que ele vive. Para quem não sabe, o Ives dá aula há quanto tempo já, Ives? Há 15 anos. 15 anos de experiência, então pode falar sua resposta, foi só para complementar, porque acho que essa parte a gente não falou na apresentação. Cara, o maior problema é você ir para o mercado de trabalho com defasagem, esse é defasagem no básico que você tinha que ter aprendido e não aprendeu. Um exemplo, que volta naquilo que a gente acabou de falar. Quantos fisioterapeutas hoje, fisioterapeutas formados, não importa o tempo de formado, sabem aplicar, sabem dar o diagnóstico fisioterapêutico de um paciente? Eu te digo quanto. Eu tenho um aluno que ele fez uma pesquisa sobre isso há mais de 5 anos atrás, antes da Covid. Isso nunca foi publicado pelo objetivo do porquê existe esse podcast. A gente quer falar bem da fisioterapia. Os problemas a gente chama e resolve em casa. O bom a gente põe para fora. Isso é uma coisa que demonstrou um problema. 45% dos profissionais sabem o que é fazer um fisiodiagnóstico. 55% não sabem. Que isso, pô, loucura. E isso, aqueles que assumem. E aí a pergunta seguinte do formulário dele era uma questão para você ler aquela questão e dar múltipla escolha o fisiodiagnóstico do paciente daquela questão. 12% acertaram. Ou seja, o resto estava mentindo. Mais ou menos a metade já estava mentindo. É a conclusão que a gente chega. Então assim, não ao ensino EAD. Gente, a gente está pecando no básico. E assim, o aluno tem essa necessidade, porque quando ele sai, é mais do mesmo. E mais do mesmo tá cheio. E aí quando você tem um cara que ele é um pouquinho melhor que a média, esse cara sobressai. E ele é o querido do setor, é o querido da clínica, é o querido do hospital, é o querido do mercado, é o querido do paciente. E ele só faz o arroz com feijão bem feito. Então acho que a maior dificuldade é essa falha no ensino básico. Mas fora essa, eu acho que o grande... Eu vou usar a palavra desafio. Ninguém nunca falou para esse aluno na graduação. Eu falo para os meus, mas ninguém nunca falou para esse aluno na graduação. Querido, querida, ao invés de você ficar pensando em pagar o curso de não sei o que lá, que é bom você estruturar a tua carreira e você como profissional investir em você, abre um CNPJ, abre uma empresa. Não fica dependendo dos outros não, sabe? Abre uma empresa... Tem a tua empresa direitinho, começa a passar nota fiscal como empresa, se estrutura para trabalhar desse tipo, dessa forma. Aí, a partir daí, quando você começar a construir dinheiro com o básico que você conseguiu, você vai retroalimentando. Você ganha teu dinheiro, pega e investe em você, para ganhar mais dinheiro. E investir em você, para ganhar mais dinheiro. Valoriza teu passe e vai ser esperto. Vai pagar... Eu nem digo menos imposto. O imposto devido para quem é pessoa jurídica, que é para que o fisioterapeuta nasceu. O fisioterapeuta nasceu para ser profissional liberal. CLT foi um bônus que um dia alguém deu porque abriram uma empresa, mas assim, é profissional liberal. Um bônus entre aspas, né? É um bônus para quem se sente confortável assim. Não, exatamente. Não, eu falei brincando aqui, mas para muita gente o CLT é uma saída. Me dá um alívio ouvir o Ives falando da importância da pessoa entender da parte de abertura de empresa, abrir um CNPJ, que assim,
vai pagar imposto de qualquer lado, ele vai pagar imposto como pessoa física, vai pagar imposto como pessoa jurídica, mas vai pagar o certo e o justo sobre aquilo que tá fazendo e acaba pagando uma quantia menor, né? Dependendo do quanto ele vier faturar. E ninguém te fala isso na graduação. Abre uma empresa. Não. Ninguém. Até aquelas disciplinas que são de conteúdo integrador, que o MEC exige que todo mundo tenha, tem umas que falam de empreendedorismo. Cara, você aprende noções muito básicas de administração que você não vai usar de imediato na tua vida. Sabe? Quem é... Eu esqueço o nome dele sempre, os franceses lá, o francês, que é o grande cara da administração, Fayol. Se eu estiver errado, não me critica não, mas o cara, sabe? Você aprende as teorias básicas de administração, aí você aprende que é montar um plano de negócio e tal, beleza. É um plano lá na frente, né? Às vezes o cara precisa entender o que tá aqui. A burocracia de abrir a empresa. Eu não quero abrir uma clínica, eu não quero abrir um hospital. Eu quero simplesmente ter uma pessoa jurídica para atender meus pacientes em casa e quando ele falar assim, quero nota fiscal, tá aqui, ó. Nota pela empresa, porque pela empresa eu pago uma alíquota muito menor de imposto do que pela pessoa física. Ninguém nunca fala isso pro cara. Mas eu acredito, assim, minha opinião, tá? Que a gente já debateu esse assunto aqui algumas vezes, recai muito no que o Fred bate sempre nessa tecla. É difícil eu esperar que um professor fale para abrir uma empresa se ele não tem uma empresa. Isso é verdade. Se ele é profissional de carreira, ou se ele é um carteira assinada, se ele é um selitista da vida, acaba sendo difícil, né? Ele pensar assim, não vou orientar o Fred a abrir uma empresa, mas eu que não tenho empresa. Eu falo isso com meus clientes. Eu falo assim, cara, o pessoal critica pagamento de carteira assinada, critica, não o fato do profissional, mas quando você tem que contratar alguém, você tem que assinar a carteira, todo mundo que dá opinião nunca assinou uma carteira. Vamos abrir empresa. A pessoa nunca abriu uma empresa, então ela acaba indo pelo senso comum, né? A sociedade fala assim, não, abrir empresa no Brasil é muito caro, porque é um absurdo, vai quebrar. Mas assim, cara, tudo bem, você já quebrou? A pessoa que tá te falando isso já abriu uma empresa, já viveu essa realidade? Porque, na realidade, nos bastidores, aí entra a questão de governo, eu falo assim, cara, eu observo os movimentos, tudo é favorável ao empresário. Sim. Quem mais paga imposto é o povo, é o carteira assinada, é o cara que vai pagar mais imposto de renda, é o cara que vai pagar mais tudo. Então, assim, tanto é que a gente, já que a gente entrou nesse método, não tem como não entrar. Se a gente olhar hoje, a grande briga que existe é que os grandes empresários vão pagar muito mais impostos e a população vai pagar menos. Então, o pessoal, pera, não, bem por aí não. Porque tá catucando em quem pagava menos. Então, assim, se a gente observar, todo o movimento que existe hoje no Brasil favorece ter o CNPJ. Muito. Só que é difícil a gente pedir para quem não tem, ensinar para as pessoas terem. É muito... E vou te falar, cara, é tão básico, sabe? E, assim, é uma receita tão simples. O que você paga? Você paga a junta comercial, você paga a taxa do município, que eu, graças a Deus, moro em Petrópolis, e Petrópolis cobra 0 para você abrir empresa. O Rio cobra uma fortuna. Seria bom também se o governo seguisse a lei da liberdade de conta, porque todo mundo trabalhasse igual. Não, seria muito, muito importante se a gente pudesse chegar e fazer um convênio, sei lá, o nosso conselho regional, que seja o federal, mas tem que ser regional, vai com o município da capital, onde está o conselho, e fala, facilita a vida pro cara. Você não consegue dar um desconto nessa taxa não, porque R$ 1.500 para abrir uma empresa no Rio é complicado, o cara tá formando agora, consegue não dar um desconto? A junta comercial eu sei que é um valor que tem que ser pago, mas não dá nem R$ 500, agora a taxa que o município cobra para abertura de empresa, a gente poderia ter uma negociação assim, os escritórios de contabilidade bacana. Uma coisa que eu tenho até que falar isso em relação à empresa, que era um problemão para fisioterapeuta que tinha pessoa jurídica, que a gente pagava 12 anuidades por ano, né? A partir desse ano, o CREFITO 2, eu acredito que isso tenha sido nacional, mas o CREFITO 2 ele já implementou que quem tem pessoa jurídica, sociedade unipessoal, então você tem para você usar, não é uma grande clínica, você paga a anuidade da empresa e fica isento da sua anuidade de pessoa física. Ok. Pô, isso é bacana demais. Sim. Muito bacana, porque realmente o cara que tem empresa, cara, ele passa as notas dele pela empresa. É aquele momento assim, de nada, tá, gente? Que essa foi uma briga desde que eu faço parte da coordenação. Porra, obrigado. Foi uma briga que a gente levou muito tempo, até foi antes do Fred entrar. Sentido, né, e eu debatia muito isso, porque como eu trabalho com a outra ponta, eu trabalho com um empresário da área da saúde, e eles debatiam assim, não, mas Felipe, se eu virar pessoa jurídica, eu vou ter que pagar 2 conselhos. Eu falei assim, calma que eu vou conseguir resolver esse problema. Leva pro Rio de Janeiro, pede pelo amor de Deus, leva isso para Brasília, vamos rodar, vamos encontrar uma diretriz. Que a minha visão não era a isenção da pessoa jurídica, era a isenção da pessoa física, que no final das contas daria a mesma coisa. Só que o que acontece? Sempre batia numa regra, numa resolução que fala assim, não, eu não posso, que é uma lei federal, eu não posso isentar a tributação da pessoa física. A física tem que pagar. Aí alguém, um ser iluminado, olhou e falou assim, tá, peraí, eu tenho que pagar a física? Continua pagando a física, libera a jurídica.
que é o caminho é esse. E assim, então uma taxa diminuiu. Você falou sobre a questão do município, é as benditas leis que cada lugar segue de um jeito, né? Cada um do seu Porque jeito. o governo federal criou a liberdade econômica, a atividade de fisioterapia é vista como atividade de baixo risco. Em tese, em todos os municípios, em todas as localidades, a taxa municipal era para ser isenta. Só que não sei qual é o número da lei, tem uma lei aí que define que o município o A pode cobrar, o B não vai cobrar, e cada um segue o seu próprio regime, né? Isso é absurdo. Isso dificulta a vida de quem quer prosperar. Sim. Parece que fisioterapia é profissão de baixa como é que renda. fala? Não, de vocação. E realmente a vocação, qualquer profissão é vocação. Você tem duas opções. Ou você nasceu para fazer uma coisa, você se desenvolve e faz aquela coisa, ou você não nasceu para fazer aquilo, mas você se desenvolve e faz alguma coisa bem feito. A fisioterapia tem muita questão de vocação, só que vocação não paga boleto, né? Vocação não paga a escola dos meus filhos, não paga a minha conta de luz, né? Não me leva até a casa do paciente. Então, assim, a gente tem que ter a possibilidade de prosperar como fisioterapeuta. E essa prosperidade, ela vem através... A única forma que se tem para ser próspero como fisioterapeuta, isso é o que eu enxergo, é através de se enxergar como profissional liberal. Eu sou patrão de mim mesmo, eu faço a minha regra, eu faço o meu nome, eu faço o meu legado, construo meu negócio. É a única forma que eu vejo de prosperar, porque CLT você não prospera. Você paga lá um dinheiro pro governo que você não sabe nem agora, com um monte de escândalo que tem de INSS, você não sabe nem se vai rolar alguma coisa. Antes do escândalo, a gente já debatia aqui que a gente não sabia se a gente ia conseguir se aposentar com o INSS. Pô, a gente já não sabia. Com 90 bilhões a menos, É verdade. agora tá mais difícil. Cara, Tá mais eu difícil. eu cheguei a essa conclusão na pandemia, né? Quando veio a história da pandemia, lockdown, fecha tudo, o governo veio com a história assim, não, vamos liberar dinheiro para quem vai estar em casa. E a proposta era até setembro, depois renovou, foi até o ano que vem. Eu falei assim, cara, mas eu cresci num Brasil quebrado, eu cresci num Brasil com dívida. Da onde tá saindo tanto dinheiro? Da onde sai 90 bilhões? Eu falei assim, gente, tem coisas que acontecem entre o céu e a terra que a gente não faz a menor ideia do que realmente está acontecendo. É por isso que a inflação tá desse jeito, né? A pessoa vai criando cada vez mais moeda, né? E aí o dinheiro vai... Teve um embora, comentário esses dias alguém alto da parte comercial da China que estava nessa discussão do aumento de taxação dos Estados Unidos. O cara falando, se ele quiser aumentar, Eu vi tudo esse bem, vídeo. a gente não faz. É. A gente não compra dele, a gente Eu não vi vende esse para ele. vídeo. Cara, a gente tem 1,5 bilhão de pessoas aqui. O O cara mercado falou, americano é 12% do meu. Isso. Só que, assim, o mundo é grande. A China vende para qualquer um. E o cara tá certo. Eu vi Assim, esse vídeo, foi foda. a gente tem que valorizar o que a gente tem. E se a esfera governamental não valoriza, a gente fica no buraco. Cara, eu acho que isso que você falou é um ponto importantíssimo. E Pegar que essa vodka aqui que eu eles acho separaram. que Essa podia boa, essa ser boa. vodka disfarçada, tá na jarra de água que é pra disfarçar. Cara, o que acontece é que, assim, pelo menos na minha graduação, acredito que vocês passaram por isso, nenhum professor me abriu os olhos em relação a isso. Nenhum. Então, fica muito difícil para o aluno que está ali enxergar isso. E vou além, uma coisa que o Ives falou muito bem. Muitas vezes o professor que está ali, ele não mostra que esse profissional deve buscar a prosperidade. Que ele tem a possibilidade de prosperar dentro da fisioterapia. E não formar profissionais para trabalhar para os outros. Não formar fisioterapeutas para serem plantonistas de hospitais ou fisioterapeutas de clínicas, ou enfim. Acaba que a universidade, de um modo geral, do jeito que acontece hoje, elas formam profissionais para os outros. E não formam profissionais para esses profissionais assumirem a sua posição de autonomia, de ser um profissional capaz de criar a sua própria história, de ter prosperidade, ganhar bem, viver bem da fisioterapia, né? Então, acho que falta muito isso dentro do ensino, né? Dos próprios professores. E isso é muito bom, você trazer isso, que você traz isso para os seus alunos, mas se a gente for parar para pensar, né? Pô, você não está em todas as turmas, né? Então, falta iniciativas como essa. Vou meter o Ives na educação EAD. Pelo menos o EAD vai ter essa informação. Eu já me pus à disposição para o nosso Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de montar um grupo e discutir de que forma o EAD pode ser implementado, como a gente pode conviver com a tecnologia. Só que sempre falam, não, realmente temos que discutir. Sim, e realmente temos que discutir. E Então, continuam, discutindo. não ao EAD, mas nunca chamaram para discutir. Tudo bem, não precisa me chamar, não. Pode chamar qualquer um que tem experiência.
Assim, Até que discutir, importante. né? Até porque hoje em dia as pós-graduações em AD, não todas, tá? Mas algumas pós-graduações em AD são tão boas que elas são chanceladas pelas associações de fisioterapia. Não querendo fazer comercial, mas já fazendo, se você for uma determinada pós-graduação de fisioterapia respiratória adulto, que é chancelada pela Sobrafir, que é a maior associação de fisioterapia que a gente tem hoje no Brasil, de especialidade, eu tô lá dando aula. Aula super bem avaliada. Eu, quando encontro o pessoal no congresso, o pessoal vem tirar foto, eu nunca nem vi na vida. É gente que teve minha aula, assistiu, gostou do conteúdo, aprendeu, falou que foi ótimo. E, assim, funciona. Forma gente que sai com diploma de universidade boa, dizendo, ó, você fez uma pós-graduação em fisioterapia. Então, assim, a gente tem que repensar muita coisa, né? Aí fica o que no ar, né? Pra graduação não serve, mas pra pós serve. Não é? É meio contraditório, né? Fica meio desconexo. Até ver a o lógica. interesse, né? Interesse na real do que quer que aconteça, né? Então fica meio obscuro isso, né? É uma reserva de mercado idiota. Quem pensa que isso é uma reserva de mercado é idiota. Porque, o CLT você não pode reduzir o salário da pessoa. Claro que pode. Você manda ela embora. Você ganha 1.000. Se eu te mando embora, eu tenho menos 1.000 na minha folha de pagamento. Exato. Eu contrato alguém por 500. Redução de 50%. É lógico. Mas o professor antigo, ele não pode ser mandado embora, é difícil, porque ele tem muito dinheiro para receber de rescisão. Uhum. A rescisão se dilui no tempo que você contrata alguém mais barato. Isso é questão de administração, de negócio. Então, assim, não tem essa desculpa de reserva de mercado. O presencial não garante reserva de mercado. O que garante reserva de mercado é a sua profissão se tornar tão boa e tão reconhecida que ela se torna tão necessária para a população que cada vez você tem que formar mais gente. Isso, em algum momento, aconteceu, essa onda baixou, veio a Covid não foi uma onda de graduação, ela foi uma onda de pós-graduação dos desesperados. Todo mundo que estava precisando de um dinheiro extra, de um emprego, viu na Covid a possibilidade de entrar no hospital e trabalhar. Muita gente foi de cara, muita gente decidiu entrar em pós-graduação. Teve um boom de pós-graduação respiratória na época da Covid. Voltamos para baixo de novo. A gente vai ter que esperar um novo efeito acontecer, sabe? Um novo atleta se machucar e um fisioterapeuta ser reconhecido, ou uma nova pandemia para tentar... A fisioterapia não está reconhecida. Nem a respiratória. A fisioterapia ela se tornou conhecida. As pessoas ouviam fisioterapia, ventilação mecânica, VNI, máscara, não sei o quê. Agora, reconhecimento, dizer, poxa, você é fundamental para isso. Eu ouço isso muito de pneumologista. É a área que eu frequento. Eu conheço bons pneumologistas. Quando eu digo bons, são bons clinicamente, mas são bons de trabalhar realmente em prol do paciente. Eles falam, não existe tratamento de doença respiratória sem fisioterapeuta. E a indicação tem diagnóstico? Tem fisioterapia. Não tem que esperar ninguém piorar. Então, é uma coisa muito próxima. E a gente não enxerga isso no mercado como um todo, sabe? É isso que tem que ser fomentado. O fisioterapeuta, dono de si próprio, tem que trabalhar e dar certo. É isso que a gente tem que buscar. Esse é o foco. Exatamente isso que o Ives falou. Já até respondeu uma das perguntas aqui, que é isso, né? Que as universidades não preparam o profissional o suficiente para ele entrar no mercado de trabalho, né? Então, isso também é muito ruim, mas você acha que falta alguma coisa em relação a isso das universidades? Você já falou um pouco ou você acha que é mais do profissional também que falta um pouco de interesse desse profissional? Eu acho que falta um pouco de catequizar o aluno para ele virar um bom profissional. A gente se preocupa muito em passar disciplina, passar conteúdo, o cara aprender, fazer prova de terrorismo. Minha prova é difícil pra cacete, não sei o quê. Uhum. É um baita terrorismo desnecessário. E eu sempre falo aos meus alunos assim, minha prova não é difícil. Se um dia você for meu aluno, aprenda o seguinte. Primeiro, a prova é muito fácil. Eu quero que você tire 10. Porque depois eu vou tirar o seu couro para você aprender. E eu não quero que você se preocupe em tirar a nota alta. Porque você vai estar quase aprovado. Eu quero que você se preocupe em aprender na hora de tirar o couro. Só que só passar conteúdo não resolve. Ninguém chega pro cara e fala, olha só, você precisa ter uma etiqueta desde o início da faculdade para você poder, sabe? Você não tem que ser o aluno do ensino médio que veio para cá e vai ter comportamento de ensino médio. Só que o professor do ensino superior, ele não é o professor de vocação. Ele é o cara que é muito bom profissional, que tem uma gota de didática e entrou no mercado e foi ganhando experiência com o mercado. A maioria. Alguns nunca estudaram para dar aula. Eles dão aula porque eles têm um baita talento. E são pessoas fantásticas dando aula. Só que aí falta isso, porque a gente não ensina só o cara a ser fisioterapeuta, a gente ensina a ser humano.
E na hora de você construir o ser humano, é o que falta esse toque da pedagogia, do ensino. E eu acho que é isso, a gente não está catequizando o aluno para que ele se torne um profissional altruísta, dono de si próprio, seguro, com bom comportamento. Isso falta, não diria nem da universidade, mas do conjunto todo, dos professores, da instituição e do próprio aluno também, porque tem que ter um pouco de simancol, né? Então, falta um pouco de todo mundo. Não, é verdade, cara. Acho que falta dos dois, né? Falta. É isso, ele tem que fazer a parte dele, né? Pergunta aí, Ives. Quais os principais obstáculos hoje para desenvolver pesquisa com qualidade no Brasil? Dinheiro. Não tem incentivo, né? Não tem. Assim, não vou dizer que não tem, porque tem política do governo para fazer, né, bolsa de bancada. Só que, assim, é um processo complicado, mas tem que ser complicado, tem que ser burocrático. Mas é difícil, porque na instituição... Hoje em dia, a maior parte das universidades no Brasil são privadas. Na instituição privada, o cara não ganha dinheiro para fazer pesquisa. Não ganha. Então, assim, não em todas. Tá? Eu sou professor de um lugar, lá eu tenho muito orgulho em ser líder do núcleo de inovação, pesquisa e extensão, e lá existe sim uma remuneração para poder o indivíduo fazer pesquisa, orientar a iniciação científica, e a gratificação financeira é para o professor, que é importante. No público, faz parte da carga horária do professor a pesquisa. Então ele dá 2 aulinhas, o resto é pesquisa. 3 aulinhas, o resto é pesquisa. O privado não, o professor é horista. Então, se ele não estiver na sala de aula dando aula, ele não ganha salário. E quando ele faz pesquisa, é de graça. Ele faz porque ele ama, porque ele quer botar para frente. Só que não cobra desse cara que ele faça igual as grandes universidades públicas fazem, de conseguir grandes contratos, grandes fomentos financeiros. Não rola, não tem como. Então, assim, o que falta de verdade é dinheiro. Dinheiro, e que o próprio governo identifique que não dá para cobrar da instituição de ensino superior privada o mesmo grau de burocracia da instituição de ensino superior pública, porque o professor do privado não ganha dinheiro para fazer pesquisa. Então, assim, se ele está fazendo alguma coisa para ganhar uma bolsa, tenha certeza que essa bolsa é para comprar equipamento, essa bolsa é para pagar o aluno e também para botar no bolso dele, porque ele quer. Só que ele não tem o mesmo tempo que o cara da pública para fazer. Então, assim, o maior número de universidades que nós temos no Brasil são as privadas. Então, se as privadas tivessem um acesso mais, não vou nem dizer facilitado, mas mais simples a dinheiro de pesquisa, mesmo que seja da indústria privada e não só do governo, talvez a gente tivesse uma ciência maior. Obviamente, se a universidade também quiser pagar por pesquisa, ela vai fazer um baita favor para todo mundo, inclusive para ela própria, porque universidade, ensino... Não vou nem dizer universidade, porque universidade é uma categoria no Brasil, né? Instituição de ensino superior, ela vive de ensino, pesquisa e extensão. A extensão era um favor que se fazia, eram uns cursinhos que se fazia, agora está curricularizada. O ensino é a base do mercado, é o que ela vende. E a pesquisa? Nós temos projeto de pesquisa? Tem. Esse professor ganha para fazer pesquisa? Não. Ele não ganha para fazer pesquisa. Não ganha. Então, assim, alguns professores até têm remuneração para fazer uma atividade extra e tal, só que não é para pesquisa. Se esse cara chegar e falar assim, eu só faço se for pesquisa. Qualquer trabalho administrativo que derem, vão dizer, não, poxa, tem que fazer, porque senão você ganha essa gratificação. Então, assim, tem que pagar. Alguém tem que coçar o bolso para a gente poder ser um país que desenvolva ciência em alta qualidade. A gente já desenvolve ciência em alta qualidade, a gente desenvolve em pouca quantidade, porque a gente não fomenta quem realmente faz, que além do público é a universidade privada também. Sim, porque acaba que fica até difícil estimular o profissional, né? Porque na grande maioria das vezes esse profissional que quer fazer ciência, na verdade ele faz mais porque ele gosta muito, é apaixonado pela ciência do que propriamente por estímulo, né? Então, não é por estímulo que o cara tá lá, é mais por amor à ciência do que ele gosta de fazer do que um estímulo, de fato, para o cara começar a produzir. Sim. Talvez isso seja um impacto de estar produzindo menos do que se deveria, né? Eu nunca ganhei um centavo para fazer pesquisa. Nunca recebi dinheiro de ninguém para nada. Nunca recebi... Tapinha nas costas a gente recebe, mas sempre, assim, dinheiro, nunca. A foto todo mundo quer sair, né? Meu mestrado, eu não tive bolsa. Não tive bolsa porque a regra era simples. Você tem bolsa, você trabalha. Trabalhando eu ganho mais dinheiro do que com bolsa. Eu me virei, fiz o mestrado trabalhando. Doutorado igual. Fui para fora do Brasil, para a Bélgica, estudar no meu bolso. Vendi equipamento, vendi caneta cara que eu tinha, vendi equipamento caro de VNI que eu tinha, vendi tudo que eu tinha
Peguei um dinheiro, defasei financeiramente minha família, obviamente com o consentimento da minha senhora, para poder estudar. Então, assim, até hoje, toda a força de pesquisa que eu faço, ela é não remunerada. E eu não sou o único assim. Tem muito pesquisador no Brasil assim. E isso me deixa triste, porque eu gostaria de me dedicar à pesquisa sem me preocupar com as contas que eu tenho para pagar. Tenho certeza que muita gente boa também está assim. Só que não dá. No Brasil não dá. Não dá para você confiar em bolsa, as bolsas são pequenas, as bolsas têm trava por você trabalhar. Então, ou você trabalha ou você faz a bolsa tem fim, né? Uma das coisas que eu não me permiti nunca estudar e fazer o pós-doutorado fora do Brasil, para ter um contrato de trabalho, é por isso ser temporário. Eu tenho filho. Sim. Você com filho, você perde metade da sua coragem de bravar o mundo. Eu perdi a minha totalmente. Porque se eu for lá para fora, eu fico 2 anos no pós-doutorado, que eu renovo por mais 2 anos, 4 anos depois eu volto pro Brasil. E aí? Sem bolsa, sem nada. Eu fui para lá ganhar um dinheiro da universidade lá. Eu volto pro Brasil. Quem sou eu no Brasil? Eu não existo no mercado brasileiro. Então, assim, é complicado. É cruel, né? Aproveitando que você falou dessa sua ida à Bélgica, queria que você falasse um pouco como foi essa experiência, né? De estar lá na Bélgica, aprender sobre o modelo europeu e o que a gente tem para aprender com esse modelo europeu. Cara, posso te contar uma história? Claro. A gente tá aqui pra isso. Eu era recém-formado e teve um CIFI, Simpósio Internacional de Fisioterapia Respiratória, que é o maior evento de fisioterapia respiratória do mundo, que é feito no Brasil pela Sobrafi, que veio o professor Rick Gosselink palestrar. 2 anos antes, eu tinha uma professora maravilhosa, a professora Kênia Maynard da Silva, minha grande mentora, a pessoa mais incrível que eu já conheci na vida, que eu tenho o nome dela tatuado no meu braço, a assinatura dela tatuada, porque eu sou uma obra dela, então se eu existo, eu sou a continuidade do que ela poderia ter feito, mas com seus 60 e tantos anos não tinha mais como fazer. Obviamente, foram 42 anos dedicados à fisioterapia. Então, 42 anos depois, eu fui lá e dei uma continuidade. Mas, enfim, ela me apresentou, quando ela viu que eu gostava muito da área respiratória, artigos sobre reabilitação pulmonar, que era uma coisa muito nova, muito pouco discutida, de um cara chamado Rick Gosselink. Uns 4, 5 artigos dele. Eu comecei a ler. Naquela época não tinha Google, essas facilidades de procurar, então você tinha que ler o que você conseguia encontrar no KD, né, que era difícil. Comecei a ler, gostei, busquei mais coisas, tudo em inglês, nada em português. Gostei, nem tinha tradutor na época. Gostei, aprendi muito, me formei e fui trabalhar com ela na UERJ. Na UERJ nós montamos o primeiro local de atendimento de reabilitação pulmonar. Já existia um pequeno ambulatório dentro do serviço de pneumologia da UERJ, mas a gente montou ali reabilitação pulmonar. E foi. Veio esse congresso, esse CIFIR. E o Rick Gosselink vinha palestrar nele. Ele era a grande estrela do congresso. O Fábio Pita, que foi aluno dele, lá de Londrina, um grande beijo para ele, um cara que eu admiro demais e tenho muito prazer de poder ter proximidade, ser amigo dele. O Fábio foi quem fez essa ponte, trouxe e tal. E aí eu vi que ele vinha, eu mandei um e-mail para ele. Aí já existia o Google Tradutor. Ousado, né? Professor, tudo que eu sei de reabilitação pulmonar, eu aprendi lendo seus trabalhos. Eu montei um centro de reabilitação pulmonar na Policlínica Piquet Carneiro, na UERJ. Eu queria te apresentar esse centro. Dia seguinte ele me responde: vai ser um prazer. Quando eu estiver no Rio, me procure e a gente combina. Isso foi tipo 10 meses antes do congresso. Fui ao congresso, assisti o curso pré-congresso dele. Só que eu não falava uma gota de inglês. Pamela, minha namorada na época, hoje é minha esposa, inglês fluente, aquela criança que estudou da fralda até mais velha e cultura inglesa, não sei o quê. Eu nada de inglês. E aí, terminou o curso, eu fiquei esperando todo mundo ir embora, cheio de vergonha, cheguei perto dele, fiz assim, ó. Hi. Aí ele olhou meu crachá, aí ele falou em inglês. Ah, você é o Ives, a gente conversou. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Aí eu não entendi nada que ele falou, né? Aí ele, você não consegue falar inglês, né? Eu só entendi alguma coisa tipo English no final, eu falei, no. Aí ele, hoje eu entendo o que ele falou, né? Só um minutinho. Aí chamou o Fábio Pita, o Fábio veio. Aí o Fábio, ele falou com o Fábio, olha, Ives, se você quiser falar com ele, pode falar que eu traduzo.
Fábio muito gentil, como sempre. Aí fala pra ele que eu queria levar ele pra conhecer meu serviço e tal. O Fábio falou, ele falou algum negócio lá em inglês enrolado. Amanhã às 10 da manhã você pode pegar ele na porta do hotel dele. O hotel dele é o hotel tal. Eu falei, tá bom. Pô, loucura, né? Eu saí de lá feliz. Aí chamei a Pamela, falei, olha, você vai comigo amanhã. Não, mas amanhã é o curso do Gui Postiou, que é também o cara da pediatria, o cara grande da respiratória pediátrica. Você vai perder. Cara, mas deu uma briga esse negócio. Ela foi. O cara fechado, mas foi. Aí meu Fiat Uno cinzinha, sem ar-condicionado no Rio de Janeiro, pobre, né? Cara, eu peguei o cara no hotel, o cara foi comigo até ali perto do Maracanã, na Pique Carneiro, conheceu o serviço, foi a primeira foto que eu tirei com ele. Voltou, me recebeu no hotel dele, me deu várias dicas preciosas que eu fui só ouvindo com a tradução da minha namorada, hoje minha esposa. E falou, vamos manter contato. A gente manteve um contato próximo, assim, cada 1 ou 2 semanas a gente se falava por e-mail. E isso foi um dia, fiz o mestrado aqui no Rio, orientado pela professora Cláudia Costa, para mim a deusa da pneumologia no Brasil. Ganhamos um prêmio no ATS, o primeiro. Aí eu mandei para ele. Ele ficou super feliz e tal, proposta do manual. Ganhamos o segundo prêmio. No segundo ele veio pro Brasil, estava em Londrina, que um colega lá nosso ia casar, né, o Carlos Augusto Camilo, o Guto, ia casar, ele veio pro casamento do Guto, estava lá no laboratório de Londrina, eu fui até Londrina encontrar com ele, conversei com ele, pedi várias dicas, a gente publicou coisa junto. 1 ano depois eu falei, professor, eu queria passar um tempo estudando com você aí na Bélgica, só que eu não sei como é que funciona e tal, meu doutorado não é sanduíche. Ele me mandou meia dúzia de e-mail, meia dúzia de orientações e, tá aqui a sua carta de aprovação, tá aqui o documento, é só você vir. Quando você quer vir? Eu quero ir de tanto a tanto. Não sei quantos dias lá, meses, anos, sei lá. Tá aqui o documento de aprovação, tá? O que você tem que pagar $100, porque quando você entra no país tem um negócio de seguro-saúde, mas é vitalício, dura o tempo que você tiver aqui, 100 euros. Tá bom. Cara, eu fui para um país que eu não conhecia, conheci uma cultura maravilhosa, um lugar muito histórico. A Bélgica, a cidade de Leuven é histórica. Fiquei hospedado do lado da fábrica original da Stella Artois. Nada mal, hein? Não conheci, mas não tive tempo de conhecer. E eu percebi, a gente falou desse negócio de ciência, 1 semana lá equivalia cientificamente em produção a 1 ano meu aqui. Em 1 semana eu participei de 4 artigos. Tinha ano que eu não escrevia 1 aqui. Porque você tem que estar dedicado só para aquilo, e a coisa funciona, e você tem gente te ajudando. Então, assim, fora que a experiência cultural é outra, eu fiz amigos que eu levo para a vida inteira. Um grego, uma tailandesa, uma brasileira, que brasileiro tem tudo que é lugar, né? Fernanda Machado, brasileira, de São Paulo, professora lá. Guarulhos não, perto de Santos, ali da praia. Pô. Guarujá. A Saolak Dasha, que é a Bow, tailandesa, professora lá também, fantástica. E o Zaferes Louvários, o Zaferes é um cara, assim, fantástico, é grego, e hoje tem um cargo alto na GSK, na Grécia, um cara que produz muita ciência. O Marco Topalovic, cara, o Marco é um cara fantástico, o Marco é um cara que saiu lá da Sérvia, foi para Leuven estudar, estudou em outros lugares também, bolou ele é engenheiro, trabalha com saúde respiratória. Ele bolou um sistema de inteligência artificial para espirometria que hoje o cara é CEO de uma empresa que foi comprada por uma outra empresa enorme americana. Ele é um cara, nível empresarial topíssimo, assim, tudo de um projeto de doutorado. E os nossos projetos de doutorado aqui no Brasil, a maioria deles viram livro dentro de biblioteca. Então, assim, conhecer que essa realidade existe me fez voltar com outros olhos. Mas aí você esfria. Quando eu voltei, eu lembro que eu queria mudar um monte de coisa. O pessoal falou assim, olha só, você não tá na Bélgica não, hein? Pega leve. Eu falei, mas gente, é só fazer isso. Não, mas aqui não é Bélgica. Tem que funcionar como funciona aqui. Aí você esfria. Então essa história, a gente aprende muita coisa. Pessoalmente é maravilhosa a experiência. Agora nem sempre você consegue trazer o melhor de lá pra cá. Esse que é o ruim. Fica travado aqui, né? Muito. Quando chega aqui, trava, né? Pô, você falou uma coisa interessante, nem tá aqui no roteiro, mas a gente falou isso em alguns episódios. Não sei se você já tem conhecimento sobre isso, mas sobre o uso da inteligência, você falou do espirômetro, mas do uso da inteligência artificial em ventilador mecânico, já existe? Há muito tempo.
A Maquet, quando produziu o Servo, o Servo antigamente tinha ainda tem, né? O Automode. Que ele tem lá um esquema que ele identifica o paciente está no modo controlado. Quando ele está fazendo... a gente que programa, como toda inteligência artificial, é a gente que nutre ela só toma boas decisões, mas boas decisões baseadas no nosso conhecimento. Você programa e o Automode decide quando aquele paciente sai do controlado e vai para o espontâneo. O povo tinha um medo. Medo não, né? É cagaço o nome. Porque medo é falta de coragem. Cagaço é aquela coisa que te deixa paralisado e você fica pensando no futuro uma coisa que nem aconteceu. O pessoal ficava assim porque achava que o desmame ia deixar de ser do fisioterapeuta e ser da máquina. E não é. Mas esse é um tipo de inteligência artificial. E, cara, quanto mais vier, melhor. Porque a estratégia sempre vai de mim para a máquina. Eu vou dar a estratégia e a máquina vai executar. Se a máquina tiver uma competência de tomar decisão mais rapidamente do que eu, pô, tá ótimo. Então a gente tem que usar mesmo. Não, é verdade. É o tipo assistido controlado, seria mais ou menos isso. É tipo isso. Só que ele muda de um modo pro outro. Ele não ficou oscilando, ele muda de um pro outro. E aí quando ele muda pro espontâneo e o paciente não tolera bem, aí é o padrão normal. O ventilador apita, você vai lá e muda pro controlado de novo. Foi até que eu tava falando com ele, assim, não tinha pensado por essa maneira, mas pensei até em outro ponto, assim, de analisar curva, gráfico, essas coisas. Eu acredito que deve estar acontecendo já um movimento sobre isso, mas a tendência é evoluir cada vez mais o uso da inteligência artificial dentro do ventilador mecânico, e é isso que a gente falou aqui em alguns outros episódios, né? Cara, vai ajudar muito a, digamos assim, tirar essa função do fisioterapeuta ficar ali de cara para o ventilador e mobilizar mais o paciente, que muitas vezes é o que precisa ser feito dentro de uma terapia intensiva, né? Então, acho, genial essa questão. E bom saber que já está avançando muito em relação a isso. Vou até fazer a pontuação, o Ives não assistiu o episódio ainda. Quem assistiu o episódio 12, tá aí a resposta que a gente falou que o nosso pesquisador daria pra gente sobre a presença da inteligência artificial dentro do âmbito não só científico, mas também hospitalar. Ives, mais uma perguntinha pra você. Como é que você fez pra conciliar clínica, ensino e pesquisa? Cara, eu amo isso. Eu tenho maior orgulho de falar que eu faço isso. Assim, eu acho que eu faço bem. Mas eu tenho maior orgulho de falar isso, sabe? Eu acho que faço bem. Quero ganhar uma medalha de honra da rainha. Eu acho que eu faço bem, assim, eu gosto de estar com o paciente. Eu gosto de paciente. Eu gosto de mostrar para ele que, assim, não cansa e funciona. E dá certo no final. Eu gosto disso. Eu gosto do paciente estar satisfeito com o resultado. Eu sou apaixonado por ser professor. Sempre fui. Eu, quando era pequeno, na época da igreja, eu fiz a primeira comunhão, virei catequista no domingo seguinte. Eu queria ensinar as pessoas. Eu gosto de ensinar qualquer coisa. E eu, cara, sou apaixonado por pesquisa. Eu não vejo nenhuma... Aliás, eu vejo uma ponte que ela é indestrutível entre a prática clínica, o ensino e a pesquisa. Eu me dei o trabalho de ficar nessa ponte. Eu vou para uma, vou para outra, vou para uma, vou para outra, que me leva para a prática clínica. E o que me leva para o ensino é a ponte que eu ando, e essa ponte chama-se pesquisa científica. E é assim que eu vou tocando minha vida. E eu tenho descoberto uma outra paixão, que é já uma quarta perna, que é a gestão. A gestão é uma paixão que eu tenho muito grande. Assim, eu aprendi a ser gestor a duras penas dentro do ensino superior, mas, assim, hoje eu gerencio uma equipe dentro de um hospital privado, gerencio ensino superior, eu gerencio pesquisa e extensão. Na verdade, não é nem uma perna mais, é um complemento. Eu consigo colocar a gestão na pesquisa, eu consigo colocar a gestão na prática clínica e a gestão no ensino. Então, assim, eu sou muito feliz fazendo isso. É que eu não vejo uma forma de você separar. Sabe? Vou ficar só na parte clínica. Mentira, se você é só clínico e você tem a tua empresa, cara, tu tem que dar um jeito de controlar a tua vida. E se você vai ser só clínico, você tem que garantir que teu nome vai ser um nome bem falado. Para isso, você usa evidência científica para atender o paciente. Sabe? Então, e para evidência científica, você precisa de pesquisa, não tem outro caminho. E se você quer ser um cara bem falado, você vai estudar. O ensino não é só quem ensina, também é quem aprende. Então, ser aluno também é participar do ensino. Só que eu sou muito feliz. Sou feliz sendo professor, que é o título que eu mais gosto. Sabe? Eu não faço questão que ninguém me chame de doutor, ninguém me chame de professor, doutor, de pica das galáxias. Só para insuflar o ego, né? Se quiser me chamar de Ives, com respeito, eu já agradeço. Mas se quiser me chamar de professor, cara, eu aceito de super bom grado. Eu tenho muito orgulho de ser professor. E tenho muito orgulho de ser fisioterapeuta.
Sabe, eu tive num evento esses dias, que era um evento de uma sociedade médica, e meu crachá tava médico, mas todo mundo tava escrito médico. Eu fui lá, arrisquei, botei assim, fisioterapeuta. Eu tenho o maior orgulho de ser fisioterapeuta, cara. Sim. Eu nunca fui o cara que falou assim, tem um curso de medicina, vou fazer medicina. Eu não quero fazer medicina. Também não. Eu não sou feliz como médico, não seria feliz como médico, eu sou feliz como fisioterapeuta. Tenho o maior orgulho que eu sou um fisioterapeuta que os médicos querem aprender comigo. Se ser médico é um diferencial, então o cara que é o diferencial quer aprender comigo. Pô, então eu sou um diferencial melhorzinho. Sim. Tá bom. Sou muito, muito satisfeito e gosto muito dessas três coisas. Eu gosto de pesquisa, gosto de ensino, gosto de assistência clínica, gosto de doente privado, gosto de doente hospitalizado, gosto de doente de centro de reabilitação e faço com o maior prazer do mundo. Ótimo. Ives, aprendi muito com você sobre treinamento muscular inspiratório. Tive o prazer também e privilégio de te acompanhar lá, conhecer a Kênia, conhecer a Cláudia, participar daquele laboratório que me ensinou muita coisa que eu levo para o resto da minha vida. E vou levar para o resto da minha vida, inclusive, as pessoas que conheci lá e tudo que aprendi com os pacientes, até porque o público é muito diferente e o trabalho que vocês fazem lá é fantástico. Acompanhei muito o seu trabalho em relação ao Power Brief. Power Brief está aparecendo um pouco mais agora, fico feliz também de ver as pessoas utilizando um pouco mais, porém, aparecem algumas coisas diferentes do que eu aprendi com vocês lá no laboratório, principalmente contigo, sobre o uso do Power Brief. Eu vejo muita gente associando o Power Brief com exercícios, seja numa esteira, numa bicicleta, subindo escada, enfim, sempre associando essas duas técnicas. E de acordo com o que aprendi com você, que para mim é a maior referência que tem quando se fala de treinamento muscular inspiratório, é que o Power Brief era de uso isolado. Dito isso, existe alguma pesquisa sendo desenvolvida ou se já existe alguma evidência científica comprovando a eficácia da união dessas duas técnicas? Cara, que eu saiba não, pode até existir, mas que eu saiba não. Eu sempre vi isso. E eu sempre achei que eu era o patinho feio da história, porque eu vou pesquisar para ver se tem evidência sobre esse tipo de uso. Não tem. Não, eu acho que eu estou pesquisando errado. Tem muita coisa na ciência que associa o treinamento da musculatura respiratória com o treinamento convencional, com reabilitação convencional. Só que quando... Eu acredito que possa até ser erro de tradução de alguém que começou a fazer. O benefício da reabilitação pulmonar versus reabilitação associada com treinamento muscular inspiratório. Esse associado não é ao mesmo tempo. É o cara que vai fazer reabilitação pulmonar 2, 3 vezes por semana no centro de reabilitação pulmonar, ele leva para casa o aparelhinho e faz em casa, em outro momento do dia, o treinamento muscular respiratório. Pensando com a cabeça no lugar, se eu vou fazer uma atividade com um paciente em que eu vou aumentar a demanda ventilatória dele, e o paciente é um doente respiratório, a priori, eu preciso garantir que essa demanda ventilatória aumentada vai existir. Senão eu vou levar o cara à fadiga precocemente. Se eu coloco um dispositivo que dificulta a entrada de ar, que é a resistência gerada por treinamento muscular inspiratório, eu estou dificultando a entrada de ar, mas eu estou aumentando a demanda ventilatória, então eu preciso que entre mais ar. Cara, isso aí é tortura. Tortura. Tá cansado? Para de respirar. É tortura. Então, assim, não é uma boa prática. Um dia eu liguei para uma amiga, a Bo, a Saluk Dasha, falei, Bo, e a Bo, ano passado, ganhou um prêmio no Congresso Europeu do fabricante do Power Brief, pelo trabalho que ela desempenhou. Então, assim, eu não tô ligando para uma pessoa qualquer que, sabe, bancaram aí dela da Tailândia, que da Tailândia para qualquer lugar do mundo não é barato, tá? Bancaram aí dela da Tailândia até o Congresso Europeu, ela apresentou o trabalho, ganhou medalhinha toda cheia de louros e glórias. Bom, tem evidência, sabe? Você vê isso na tua prática? E ela falou assim, claramente, Ives, evidência não tem, na literatura não tem nada falando sobre isso. Os vídeos, eu nunca vi muito vídeo disso, mas os vídeos que eu já vi são todos do Brasil. Eu falei, bom, então isso é regional. Não tem evidência.
Tá aí a carência daquilo que a gente falou no início aqui do episódio. Né? Falta conhecimento de ciência na graduação. Porque o cara, bom, se eu quero testar se o negócio funciona, a minha cabeça de repente funciona. Tá, funciona. Então vamos lá. Vou propor um método científico para saber se funciona. Vou descrever o porquê que eu estou propondo, chama-se justificativa. O que eu quero encontrar, chama-se objetivo. E como eu vou fazer, chama-se método. Vou fazer um cronograma, porque tem que ter, a gente tem que estar controlado. E vou submeter isso ao Comitê de Ética em Pesquisa, porque eu vou ter que trabalhar com seres humanos. O Comitê de Ética aprovou, eu vou começar a desenvolver o método, quer dizer que meu método pode ser desenvolvido. Vou desenvolver meu método. Vou pegar o paciente, vou fazer só reabilitação, ó a dica, hein? Só reabilitação pulmonar, só treinamento muscular respiratório, todo dia, e reabilitação pulmonar em outro horário, que é o normal, e vou pegar exercícios do treinamento da reabilitação pulmonar e botar o troço na boca dele para ele fazer. O aparelho. Tem mais resultado. Né? E vê lá, é um estudo complexo, são 4 grupos diferentes. Você tem que fazer um cálculo amostral significativo, porque se você quer chegar a uma conclusão, tem que ter bastante gente. É difícil? Claro que é difícil fazer, mas esse é o caminho. Depois que você faz, aí você tem um critério de segurança, de benefício, de risco controlado, e qual é a função, aí você vai lá e fala, beleza, isso aqui funciona, ou isso aqui não vai funcionar, ou precisa de mais estudo. Só que o pessoal simplesmente fez. É aquela história do no pain, no gain, que não funciona para reabilitação, não é para doer, não é para machucar, não é para cansar. Reabilitação pulmonar é muito clara. Qual é o nível de cansaço que a gente chega do paciente? 6 na escala de Borg, que vai de 0 a 10. Ou seja, está muito longe do máximo. Eu não quero esgotá-lo fisicamente, porque não é batendo na trave do esgotamento físico que o sistema orgânico dele vai aprender a cansar menos. É trabalhando com uma sobrecarga de exercício moderada e dando repouso. Moderado e repouso. Repouso faz parte da reabilitação. Então, simplesmente cansá-lo não vai dar certo. Então, assim, não é uma boa prática, não tem evidência consistente para isso, sabe? Não tem nem pesquisa, até onde eu sei, pode ter, então se tiver, peço desculpa, mas não tem pesquisa em andamento acontecendo sobre isso. Se tiver, fico ansiosíssimo pelos resultados. Eu não recomendo que faça. Agora, é aquela história, né? Quando você ganha o seu crefito... A responsabilidade é tua, é né? contigo. Aí entra aquilo que a gente estava conversando com os bastidores, né? É o profissional de aprender a ter senso crítico e não senso criativo. Exatamente. Que é uma coisa que a gente vê acontecendo muito dentro da fisioterapia, vamos falar da nossa área, né? Na fisioterapia, o fisioterapeuta querendo ser criativo ao invés de ser crítico. A gente falou isso no episódio passado. É o profissional entender que ele tem responsabilidade sobre aquela vida. É igual o Triflow, né? O Respiron. Ainda tem fisioterapeuta usando. Muito. Tem Pé de cabeça para baixo usa. Pô. Ah, não é? E assim, cara, não falta... É um assunto... Sinceramente, eu me nego a falar. Não, eu nem preciso. Eu me a nego gente não a falar. precisa gastar tempo aqui de estúdio. Porque não isso, tem né? evidência científica. Não tem evidência científica que funciona. Sabe? Então, assim... E aí é vendido, o pessoal... Eu já vi paciente falando assim, não, o meu fisioterapeuta pediu para eu fazer 300 vezes por dia. 300 vezes por dia. Cara... Aí é loucura, né? Vamos mudar esse... Deixa que eu tô só pra fechar, tô rindo porque eu lembro, na época eu tava mais na assistência, eu entrei exatamente nesse debate do Respiron, quase que eu apanhei. Não, porque eu sou especialista em respiratório, assim, tá bom, tá, tchau, continua com o teu papo aí que eu vou seguir minha vida. Ah, melhor. Cara, a gente tá aqui com uma referência dentro dessa área de pesquisa, né? E você foi premiado, né, por ter desenvolvido o primeiro protocolo no mundo em paciente pós-Covid. Queria que você falasse quais foram os maiores desafios dessa pesquisa, porque não foi fácil. E, pô, mais uma vez, parabéns por esse prêmio e explica um pouquinho pra gente aí qual foi os maiores desafios. Parabéns, né? Obrigado. E obrigado. Né? Exatamente. Em nome do povo brasileiro e do povo mundial, obrigado. E é isso. E eu lembro muito bem dele que, inclusive, assisti aulas e cursos dele gratuito na época da Covid, falando sobre o tratamento da Covid. Foi muita... bastante coisa. Falando pra fisioterapia. Cara, dia 13 de março de 2020, eu tava na minha sala, eu era coordenador de curso de uma universidade aqui no Rio, tava na minha sala, eu ainda trabalho lá, mas hoje eu não sou mais coordenador de curso, porque
Eu amo sala de aula, eu tô em outras frentes hoje. Eu tava lá, sentadinho, a minha diretora ligou e falou assim, Ives, vai para casa, porque a gente vai virtualizar, era uma sexta-feira, a gente vai virtualizar o ensino daqui a uma semana, a gente vai ter uma semana para esfriar a cabeça, pensar, estruturar a tecnologia dos professores e virtualizar o ensino. E eu já estava em contato com amigos que eu fiz durante a época do doutorado, que são da parte oriental do país, falando, pô, que negócio é esse, Covid, gripe, não, isso é realmente o tamanho que estão fazendo. Tinha a pandemia instalada. E minha cabeça foi simples, assim, os pacientes estão melhorando, estão se curando da Covid, mas não estão ficando 100% bons do ponto de vista funcional. Precisam de reabilitação. Não tem centro de reabilitação aberto. Só tem um jeito de fazer reabilitação, virtual. Peguei o tal manual que eu construí na época do mestrado, organizei os exercícios de uma maneira que fosse seguro fazer a terapia. Minha maior preocupação era a segurança do paciente. Fosse seguro fazer, utilizando baixa intensidade. Antes mesmo da gente ter todos os consensos que falavam use baixíssima intensidade, etc. Baixíssima intensidade e comecei a aplicar. Passei pelo comitê de ética, o que é muito importante, o comitê de ética aprovou a pesquisa e comecei a aplicar como pesquisa. Que na época até teve uma confusão, que me ligaram no sábado de manhã, você está oferecendo fisioterapia gratuita. Falando, eu estou oferecendo um protocolo de pesquisa. E no Brasil, eu não cobro para fazer pesquisa, e eu não posso pagar o paciente para fazer pesquisa. Então ninguém é onerado nem bonificado. Enfim. Você já vê a primeira barreira da pesquisa aí, né? A primeira. O cara querendo trabalhar de graça, contribuir com a ciência. E vem de onde você menos espera. Isso que é o pior, eu não vou falar para não abrir direito de resposta no podcast de vocês. Mas vem de onde você menos espera. Minha universidade deu total apoio. Todo mundo deu total apoio. As sociedades todas deram total apoio, mas de onde você menos espera, que é quando a fisioterapia começa a ter um protagonismo, justamente quem deveria lutar por esse protagonismo, ó, quer puxar. Mas enfim, não adiantou de nada. Adiantou de nada. Apareceu até na televisão, né, pô? Pô, no Brasil e fora do Brasil. Sabe? BBC, Fox News, CNN americana, Globo direto. Foi um mês inteiro Globo falando. E rádio, então, rádio era direto. Enfim, voltei para casa, pensei num protocolo, liguei para 6 alunas minhas, que eram do meu laboratório de pesquisa, 2 iniciantes, 2 do meio da faculdade, 2 concluintes, e uma colega fisioterapeuta que tinha acabado de se formar, a ex-aluna minha tinha acabado de se formar. Juliana? Preciso da ajuda de... Juliana é fantástica. Juliana hoje está comigo no laboratório. Juliana é uma pessoa fantástica. Juliana Ivan Soares. É um nome que, assim, vai ser o destaque da fisioterapia respiratória. Juliana é fantástica. De verdade. Assim, eu tive muitos alunos bons. Ela é diferenciada. Muitos alunos bons. Ela é diferenciada. Ela é muito diferenciada. Mas... dividi muito plantão com ela na Covid. Ela é muito diferenciada. Uma pessoa muito ponderada, muito como pessoa, inclusive. Não só como profissional. Como ser humano... preparado, maduro para executar as coisas. Tá meu braço direito hoje nas pesquisas que eu faço. E digo até mais que o braço direito. Ela é o Ives quando o Ives não tá. E todo mundo que tá comigo sabe disso. Se eu não tô, quem manda é ela. Juntamos, vamos fazer. O protocolo é esse, a gente aplica pelo Microsoft Teams, 4 pacientes por vez. E começou. Conseguimos 4, conseguimos 8, aí, né, 12, 16 e tal. Daqui a pouco, Globo. E aí choveu e-mail na caixa da universidade. 100, 200, 600, 1000, Portugal entra em contato. Não, a gente quer não sei o quê. Aí eu ensino o povo de Portugal a usar tudo virtual. Eles começam a usar. 1.500, 1.600, já entra outros países. Portugal e países lusófonos, né, que falam português. Uhum. Vem Inglaterra. Segunda onda. Isso a gente está falando num espaço de tempo de um mês e meio, sim, 2 meses no máximo. Junho vem a segunda onda da Inglaterra, junho de 20. 27 equipes da saúde pública britânica aprenderam a usar. E usaram, ó. Vão usar até hoje, se duvidar. Deu super certo. O mundo inteiro, assim, né? Muitos países usaram. Esse protocolo nasceu dia 13 de março de 2020, ele foi aprovado pelo Comitê de Ética dia 4 de abril de 2020. Nenhum protocolo de reabilitação voltado para o público pós-Covid, todo mundo pensava no Covid agudo. O público pós-Covid, nenhum existiu nessa época. E quando a gente submeteu no Congresso da ATS, que foi o prêmio de 2021, que a gente ganhou,
Eles falavam, olha, é o primeiro protocolo, datado é o primeiro protocolo, tem documento mostrando que é o primeiro protocolo, e assim, ser o primeiro não é nem motivo de orgulho por ser o primeiro. Pô, tem que ser, pô. Não, tá. Pô, não, para com isso, pô. mas é bacana, porque qual foi o grande reflexo disso? Quem construiu? Um professor, 6 alunos de um curso de graduação de fisioterapia de uma universidade privada com 0 fomento para pesquisa. Não ganhamos um centavo. Para não dizer que não ganhamos nem um centavo, 1 ano depois, nós solicitamos uma bolsa para uma estudante desse grupo, bolsa da FAPERJ. Obrigado, FAPERJ. Sempre apoia. Meus alunos, graças a Deus, sempre ganham bolsa da FAPERJ. Eu não ganho dinheiro nenhum da FAPERJ, nunca ganhei. Mas meus alunos a gente corre atrás para ganhar. É pouco, mas é melhor do que o 0. Uma aluna ganhou bolsa da FAPERJ por 2 anos para continuar desenvolvendo. Ok. Mas dinheiro mesmo para fazer acontecer? Não. E assim, cara, a experiência foi maravilhosa. Porque até hoje tem muita gente que fala, não, porque eu fiz aquele negócio pelo computador que o pessoal lá da Veiga de Almeida estava fazendo. Pô, e deu super certo. E durante todo aquele ano de 2021 foi o cartaz da Veiga. Veiga era direto na mídia por causa disso. Por causa de você, né? Não por causa de mim. Claro que não, foi, por causa de um projeto bem executado, por causa dos alunos. Pô, tem meu nome também. Mas nunca ninguém faz sozinho. Então, assim, as pessoas merecem. Não dá pra crescer sozinho, né? As pessoas merecem esse crédito, né? E vou te falar, vem a rasteira vem de onde você menos espera. Esse é o grande problema, porque parece que naquele momento, para ser protagonista pela fisioterapia, você tinha que vir por um único caminho. Uhum. Então, as propostas que vinham sem objetivo de protagonismo, só com o objetivo de fazer o melhor para a população, que é o nosso fim, parecia que elas, se não viessem por aquele caminho, não eram tão bem aceitas. Mas tava nem aí. Eu toquei o processo, a coisa deu super certo, foi premiado. Premiado no Brasil? Por ninguém, mas foi premiado fora do Brasil. Melhor ainda. Então, pra mim tá bom. Alguém reconheceu. Te jogou pra cima, pô. Alguém reconheceu. E foi útil pras pessoas. As pessoas melhoraram. Isso que é o melhor de tudo, né? Eu diria que essa é a maior medalha, né? Exatamente. Esse é o melhor prêmio que, com toda certeza, sem sombra de dúvidas, muitos se salvaram por conta disso. Então... Muita gente. Uma pena que a gente não conseguiu abraçar todo mundo que pediu. Quando a gente parou, a gente contabilizou 2.600 atendimentos. A gente, que eu digo, esse grupo de 6 alunos e eu. Fora do mundo, né? Fora a galera que replicou. Se botar quem replicou, a gente vai bater um número bem mais alto, mas também não faço nem noção de quanto foi. Eu sei que, assim, deu certo no Reino Unido, deu certo em Portugal, deu certo em Angola. Angola deu muito certo. Olha que a África foi pouco atingida, hein? Em termos de percentual no mundo, a África foi pouco atingida, mas Angola sofreu demais com a Covid. Pouca gente falava de Angola, né? E deu super certo lá. Bom demais. Você tem ideia, assim, do impacto que esse protocolo teve? Cara... Você consegue mensurar? Eu sei que é difícil, né? Porque nem todo mundo te passou todo... Eu não sei se te passaram todo o retorno depois do pós, né? Da reabilitação, mas qual foi o impacto disso que você teve até pelo reconhecimento desse protocolo, né? Qual foi o impacto que você consegue analisar e tirar, assim, pra passar pra gente? Cara, se uma vida for atingida de forma positiva, já é um puta impacto. Foram milhares, com certeza milhares. O grande impacto... Eu acho que ele, além de clínico, ele é muito social. O impacto a vida das pessoas, óbvio, foi enorme. Mas os alunos que participaram desse processo de construção de atendimento, eles se formaram muito mais preparados do que qualquer outro aluno que se formou na mesma época que eles. Eles, sem dúvida, são pessoas muito diferenciadas dos seus colegas de turma, muito diferenciadas. Porque eles passaram por um processo de construção, eles se sentiram donos do processo. Eles ganharam um prêmio internacional. Eles ajudaram a humanidade, e assim, alunos de uma universidade do Rio de Janeiro ajudaram a humanidade a resolver um problema. Cara, o impacto é gigante. Absurdo. Te falar de número, já ouvi Portugal falar de 5 mil pessoas, mas assim, é número de conversar. Sim. Miguel me ligou, Miguel é um pneumologista lá de Portugal, da cidade de Lisboa. Já esteve aqui no Rio algumas vezes, né? Não, esse é outro Miguel.
Esse é tá. fisioterapeuta, esse é outro Miguel. Tá. Miguel Gonçalves, que é um cara importantíssimo, tem gente boníssima, que é do Porto, ele é outro Miguel. Esse Miguel é o Miguel médico, pneumologista. O cara me ligou, falou, é muita gente, é muita gente. Eu falei, Maneiro, pô, cara. que bom. O impacto é absurdo, né? E se a gente levar em consideração quem passou diretamente pelos grupos, né? E também Sim. tem os profissionais que aprenderam. Os indiretos Acho também. que impacto em número de pessoas não dá pra medir, mas se eu tivesse que impacto social, responder né? no lugar do Isa, eu diria assim, cara, pergunta pra quem tá vivo. É o impacto social, né, cara? E o fisioterapeuta que aprendeu, ou diretamente ou indiretamente, botou a cara a tapa, fez o atendimento virtual e entendeu que é possível. Sim. Hoje é um nicho de mercado. Sim. Você fala, olha, eu posso te atender virtualmente também, se quiser, não tem problema nenhum. É um nicho de mercado. Né? E a gente abriu uma frente significativa graças a isso. A gente mostrou que dá para fazer. Quebrou a barreira territorial. Sim. Não tem mais história de, não, só vou atender aqui, lá, exato. só vou atender no Rio de Janeiro. Não, acabou. Isso morreu. Pô, bom demais, cara. Pô, isso é absurdo. Pegando dentro desse cenário, já levantando essa bandeira, assim, fico até... Eu fico reflexivo, né? Ouvindo o Ives contando essa história. Eu falo muito, eu sou professor, sou prolixo, eu falo demais, Não, desculpa. pelo contrário, não é nada disso. Eu fico pensando, eu literalmente ouvindo você falar, o Fred perguntou sobre o impacto, eu só ficava pensando nisso. Eu perdi amigos fisioterapeutas na Covid. Pô, perdi a Quênia, cara. E eu só fico pensando assim, cara, é o impacto de vida mesmo. O maior impacto que eu vejo é isso. São as pessoas que se salvaram graças ao protocolo. Tá, assim, isso é imensurável, não tem prêmio pra isso. Prêmio é a vida da pessoa que tá viva aí, tá seguindo fazendo certo ou errado, mas tá seguindo fazendo o dela por aí. Mas voltando pra cá, pra um cenário mais tranquilo, como é que o profissional consegue se destacar na visão do Ives dentro do mercado? A gente botou no roteiro aqui mercado competitivo, vou tirar a palavra competitivo. Mas dentro desse mercado de hoje, como é que você acredita que o profissional consegue se destacar? Etiqueta. Etiqueta pra mim é o número 1. Assim, elegância. O profissional tem que ser elegante, tem que saber se portar, saber falar, saber se colocar. Ninguém tá fazendo um favor em te aceitar como profissional e você também não tá fazendo um favor em atender ninguém. Agora, de vez em quando eu vejo o Instagram do Fred, o Fred dá umas dicas muito bacanas, desse jeito dele popstar, e o Fred é um popstar. Mas ele dá umas dicas muito bacanas de como se vestir, usar perfume, relógio e a postura pra estar na casa do paciente. Tirou meu smartwatch, cara. Proibiu de usar smartwatch aqui ao vivo. Falou, não pode mais. Eu gosto de relógio de metal, eu gosto muito de couro, mas o couro pra atender é ruim, porque você fica em movimento. Eu gosto do metal. O metal passa uma... Ele te diferencia do mundo, que brilha. Parece uma sofisticação diferente. Né? Então, mas eu meti até no meu smartwatch, não era de couro, não, era pulseira de metal também. Eu falei, não, vou dar uma de chavado pra ninguém ver. Ah, mas isso é clássico, né? Aí, eu falei assim, aí ele começou a pentelhar, os primeiros episódios ele falou isso, eu falei assim, não, tirei. Eu falo de etiqueta, cara. Assim, tem uma pesquisa muito antiga, eu falo com os meus alunos, eles acham que é besteira, e é verdade. Eu falo muito em pós-graduação. Uma pesquisa antiga foi feita na Europa, que falava o seguinte, qual é a primeira coisa que o paciente público-privado observa no clínico, homem, e na clínica, mulher. No homem, gravata e marca da caneta que ele usa para escrever. Mulher, a marca da bolsa e se as unhas estão bem feitas. Ah, mas isso vai pelo patriarcado. Meu irmão, não é patriarcado, chama-se etiqueta. Eu vou para casa da pessoa, eu tô indo para trabalhar, eu não tô indo para visitar um colega. Eu tenho que ir da melhor forma possível. Eu sou a fachada da minha empresa. O cara não gosta de chegar numa clínica bonitinha, bem pintada, entrar tudo novinho, cheiroso, bem iluminado. Eu tenho que estar iluminado, eu tenho que estar bonito, eu tenho que estar cheiroso, eu tenho que estar pronto, eu tenho que estar sorridente. E essa etiqueta falta. Eu falo pro pessoal da minha equipe, qualquer profissional, tanto da prática clínica quanto ensino, trabalhar, eu aprendi isso com a fisioterapeuta do Procardíaco de muito tempo que trabalha lá, chamada Vasiliki Agorianitis. Nome grego, mas a Vasiliki é fantástica. Está no Procardíaco até hoje, mais de 30 anos. Ela fala, trabalhar é igual viajar para Paris. Eu posso estar destruído, eu venho. Sorrio. Você vai para o aeroporto, parcelou tua viagem. Gastou todo o teu dinheiro com o Airbnb. Entrou no aeroporto, cara, tu esquece que tu tá devendo. E tu viaja. Chega lá, tu dane-se o câmbio. Quando você volta... Você passa na filinha para entrar no Brasil de novo, aí você entra no Uber, é no Uber voltando para casa, com a mala lá atrás, cheio de bugiganga, que você lembra as contas que tem para pagar. Mas na viagem isso não te atrapalhou. Trabalhar é isso. Chego,
sorrindo, feliz, alto astral, passando isso pro paciente, trazendo para ele essa coisa positiva. Para os meus colegas, eu não fico cochichando com eu quando eu falo eu, não só o Ives, eu penso assim, mas o modo de pensar é esse. Eu não fico com um colega cochichando, pô, cada dia pior, e nosso aumento, pô, só 3%, hein, que coisa, não sei. Não. Quero conversar sobre isso, a gente sai do trabalho, vai pro bar, a gente conversa, pô, no bar a gente mete o pau, pô, o Ives é um chefe ruim pra cacete, não sei o quê. Lá dentro, eu sou fechamento do meu coordenador, sou fechamento da minha equipe, tô aqui pra fazer o melhor pelo paciente, sorrindo, bem vestido, bem arrumado, com a cara boa, cara positiva. Esse é o primeiro ponto. Etiqueta. Depois da etiqueta, em conjunto com a etiqueta, capacidade técnica. Tem coisa que é especialista que tem que fazer. Tem coisa que o generalista pode fazer, mas tem coisa que é para o especialista. Sabe? Não dá para você começar a ficar inventando coisa só para poder encher linguiça no teu atendimento. É para o especialista. E a terceira, que entra nessa competência técnica, é sempre estar atualizado. Então eu tenho que estar frequentando os eventos, eu tenho que estar frequentando os congressos, eu tenho que escolher um congresso. Eu tenho que ter um congresso que é tipo religião. Eu vou sempre nele. Eu tenho alguns assim, mas eu tenho que escolher um. Não importa quanto ele custa, pode ser mais caro ou mais barato, mas aquele eu tenho que ir. Eu tenho fisioterapeuta que fala assim, eu vou no Simpósio Internacional de Fisioterapia Respiratória, no CIFIR da Sobrafit, 2 em 2 anos. É o que eu posso pagar. É caro pra caramba. É o que eu posso pagar. Pô, beleza. Tu tá indo pro melhor congresso da área respiratória no Brasil de 2 em 2 anos. Esse é um profissional atualizado. Agora, tem profissional que tá aí há 20 anos e nunca foi a um congresso. Quer se destacar? Etiqueta, competência técnica que se ganha estudando e atualização. Aí você se torna um cara diferenciado. E as outras coisas entram nessas três. A etiqueta também me traz a possibilidade de conversar com o meu paciente, falar, olha, você está fazendo esse exercício, é porque ele te faz muito bem, mas ele te faz bem porque tem um grupo de trabalhos, uns 4 ou 5 estudos científicos muito importantes que mostraram que as pessoas que têm a doença igual você tem, no mesmo nível que você tem, as pessoas que fizeram esse tipo de exercício melhoraram de 30% a 40% a capacidade de exercício delas. Então elas começaram a andar mais, elas voltaram a ir para a igreja, elas voltaram a ir no mercado, voltaram a ir para o cinema, frequentar a roda de amigos. E é isso que eu quero fazer com você. Quando você explica isso para o paciente, cara, tá levando ciência para ele. É isso que a gente tem que fazer. Não é só dizer, vamos lá, seu fulano, tem que fazer para melhorar, hein? Aí a gente perde a etiqueta, perde a competência técnica, vira papo de bar, sabe, de final de semana. Eu acho que é isso que diferencia. Show. Perde a possibilidade de se tornar referencial, né? Total. Ser referência, de fato. Você falou da etiqueta. Não é do relógio não, né? Não. Ah, bom. Mas eu gosto sempre de destacar aqui, falo muito também isso no meu Instagram. Esse é um Rolex? Ainda não cheguei lá, não. Tá. Ainda não. Chegar mais perto, Em breve. qual é? Mas não vou comprar Rolex, não. O relógio que tá no meu mural dos sonhos é um Cartier, mais elegante. Cartier? Acho mais elegante. Tá certo. Eu de todos, eu acho o Breitling mais bacana. Aí pronto, vou ter que... Rapidinho, você Vou ter que começar a estudar essa porra. Cara, eu tava na Bélgica. Papo. O último momento que eu tava lá, né? Eu comprei a passagem para 10 dias antes do meu primeiro filho nascer. Minha mulher tava grávida, barriguda. Eu falei, cacete, esse moleque não pode adiantar. Eu comprei aquele avião que se tu quiser adiantar, tu paga o triplo. Caraca, eu tava aí lá na Bélgica, isso era julho, é final de período letivo, e a cidade de Leuven é uma cidade de estudantes. Então os estudantes vão embora, assim, eu não vou acertar o número, 600 de habitantes. E 40 mil estudantes. Quando os estudantes vão de férias para casa, a cidade vira uma cidade fantasma. Um monte de negócio fecha, bar fecha, fica aberto só aquilo que o pessoal usa mesmo. Eles fazem um feirão no domingo, assim, de, tipo, bota fora. Isso, vende tudo, né? Aí eu passei na joalheria e eu vi, assim, um Breitling lindaço, na época. Isso era 2017. $340. Euros. Maluco, tava de graça. Euros. Falei, aí na época o euro tava, tipo, R$3,50. Pô, tá maluco? Aí eu olhei e falei, caraca, menos de R$1.000, R$1.000 nesse relógio? Não, muito caro. Pô, meu filho vai nascer daqui a pouco, não vou fazer isso. Pô... E assim, mega promoção. É uma etiqueta vermelha, 340 euros, 350, sei lá. Eu, não vou não. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei com a Pamela, poxa, eu vi um Bright lindo, fundo azul e tal.
que tu não comprou? Você não comprou? Eu falei, claro que Meu não, parceiro falou cara. assim, vendi aqui no Brasil. Claro que não. Aí ela, tá maluco? Esse negócio é caro pra caramba, um relógio que você nunca vai ter na vida e tal. Realmente, eu nunca vou ter na vida, porque já não custa mais isso, nem em promoção. E assim, era um relógio lindo. É o meu sonho de ter. Meu orientador, o professor Gosselin, que tem vários Breitling. Uma vez quando ele veio pro Brasil em 2000, acho que foi 17 também. Logo depois que eu voltei, ele veio para um evento que a gente convidou ele. Ele estava ali no Pedro Ernesto, era dia 27 de setembro, que é o dia que o pessoal vai catar doce na rua. Pô, aí tinha uma galera meio esquisita assim, catando doce, ele com um baita de um iPhone na mão e um Breitling grandão no punho, indo andando do hospital até a UERJ para pegar no carro. Eu falei, professor, entra aqui no hospital, fica aqui. Ali perto da mangueira já era. Fica aqui que a gente pega... Tudo vão vender 5 conto. A gente pega o carro e te pega aqui. Ele, não, mas dá pra gente ir. Eu falei, não dá pra gente ir não, cara. Aqui não é Bélgica não, filho. Ô, tu tá maluco? Acho que não, mas é. Mas assim, supra-sumo de relógio é Patek Philippe, né? Mas tá muito E distante. aquele que tá patrocina a galera, que o Felipe Massa fala que não era ninguém, ele botou o nome lá de favor no carro dele, o cara virou um Richard Mille. Bizarro, né? Dizem, pô, ele falou, botei de favor aqui pro cara, pô, o cara hoje só... Só máquina absurda, mas eu não gosto muito, não. O valor do patrocínio, inclusive, se você tem uma marca e quer que essa marca apareça para fisioterapeutas que buscam sucesso e querem comprar a sua marca, querem adquirir o seu produto, por que você não patrocina este podcast? Aí, ó, eu podia perdendo tempo. Aparecendo aqui no telão, hein? Tá perdendo tempo. Acho Estamos que você deveria aceitando patrocinar. patrocinadores, hein? Ives, cara, você falou isso, tem uma coisa também que eu gosto sempre de falar aqui, que você falou da ética, da competência técnica também, mas acho que você fala isso também para os seus alunos, é a competência não técnica, que entra um pouco, não só na ética, né? O cara aprender a se vender, se Na etiqueta, bem, na etiqueta. Da etiqueta, né? Etiqueta que é ética, uma ética menor, né? Uma ética específica, tá? Não tá Mas errado, também não, das etiqueta. competências não técnicas, né? O fisioterapeuta aprender a se vender, aprender a se comunicar Importantíssimo. também, são coisas importantíssimas. Eu não sei me vender, eu sou extremamente tímido para me vender. Uhum. A fluidez que eu tenho para falar numa conversa como essa, numa sala de aula, numa palestra, eu não tenho para me vender. Então assim, eu nunca vou chegar, eu sou o fisioterapeuta que construiu o primeiro... Nunca Mas vou é fazer importante, isso. né? Essa É competência. importantíssimo. Eu sinto falta disso. Eu falo que eu daria metade do que eu poderia vir a ganhar se alguém me vendesse. Mas me vendesse direito. Sim. Já me fizeram umas propostas aí meio merda que eu não aceitei, não. Se quiser, vambora. Você é um cara que a gente conversa. Você Vambora. a gente conversa. Sabe qual é o meu limite, então a gente conversa. Não, vambora. Mas é importantíssimo, cara, porque... e hoje tem muita gente ganhando dinheiro mostrando, são os doutores de Instagram, né? Se você fizer um perfil, se você fizer isso, fizer aquilo... Cara, tem dica que vale, tem dica que não vale, você vira mais do mesmo. Né? Então, assim, a galera acaba afundando. Você tem que saber... Se você vai assumir a tua vida para você mesmo, você tem que saber vender o teu negócio. Se o teu negócio é você tem que se vender. É lógico. E aprender, a gente não aprende com dica, né? É literalmente Não. assim. A gente volta tudo que a gente já falou, né? Precisa de estudo. Eu isso. falo que hoje você levantou a bola dos falsos gurus, você chamou de... Como é que você chamou? Do pessoal do Instagram? Pra mim é tudo falso guru. É falso guru mesmo, é falso guru. Pra mim é tudo falso guru. E assim, não dá pra aprender na dica. Eu vejo muito pessoal falando de marketing, está relacionado à parte de captação de vendas. Eu falo assim, cara, isso não é marketing. Isso que está sendo passado não é o que realmente vai funcionar, não é o que vai te manter de uma forma contínua e presente e sendo reconhecido. Mas, chegando na reta final do nosso podcast, criamos aqui o nosso Maria Gabriela. Nosso Maria ping-pong. Gabriela. É o nosso jogo de ping-pong. Ó. A gente faz uma pergunta e você responde com uma única palavra. Só uma palavra? Cara, eu sou professor, cara. O desafio Ou com uma tá frase, lançado. No máximo. No máximo duas palavras. Uma frase de duas palavras. Tá. É fácil, vamos lá. Primeira pergunta. Um livro que todo fisioterapeuta deveria ler. Um livro que todo fisioterapeuta deveria ler. Não precisa ser fisioterapia, tá? Pode Não, ser o livro objetivo geral, é que não tá? seja. Isso. Não, se for pra ser da fisioterapia, eu vou pedir pra ler o manual. É isso. Essencialismo. Ah, bom. Bom livro. Essencialismo é um bom livro. Ótimo. Se você pudesse mudar apenas uma coisa dentro da fisioterapia, o que seria? Uma palavra? Uma frase, talvez. Currículo unificado. Ótimo. Boa. Um erro comum dos profissionais que você vê todos os dias. Comportamento. Comportamento é um erro muito comum. Gestão em uma palavra.
resultado. Mas peraí, posso abrir um parênteses? Eu sei que é uma palavra. Claro. Que a gente fala resultado, o nego pensa em dinheiro. Claro que é dinheiro. É o dinheiro que paga o salário, é o dinheiro que gera a receita. Mas é o resultado para a pessoa também. Porque o pessoal vê emprego como lugar onde eu tiro meu salário e vou embora. Não, o meu emprego, meu lugar de trabalho, é a minha vitrine. É ali que o paciente me vê, é ali que o médico me vê, é ali que o enfermeiro me vê, é ali que o diretor me vê. É ali que as pessoas, o dia que eu sair, não importa o motivo, desde que seja obviamente um bom motivo, amigável, vão lembrar e falar, pô, Fred era um cara bom, né, cara? Pô, o Ives era um cara bom, um cara trabalhava bem. Pô, tá precisando de fisioterapeuta? Pô, tem o Fred, cara, ele não tá mais aqui, mas é um cara... É a tua vitrine. Então o resultado para a empresa, mas o resultado para você também. Resultado. Já se levantou a bola do resultado, eu sou partidário que o dinheiro é consequência do resultado que você consegue entregar, né? Total. Se você tá fazendo pouco dinheiro, ganhando pouco dinheiro, você tá entregando pouco resultado. Total. Não, é isso, cara, que o Ives falou, é relacionamento, né, cara? Se você, eu, por exemplo, quando estava dentro do hospital, eu sempre procurei criar boas relações, mesmo que não fossem muitas, mas eu decidi criar boas relações e criei muitas boas relações e que levo para minha vida inteira, né? Então, acho que isso é importante você, mesmo dentro de um ambiente hospitalar, você tem que criar bons vínculos ali justamente por isso, porque nem sempre você vai estar ali naquele lugar e nem sempre aquelas pessoas estarão ali. E dos bons relacionamentos que você teve, pode ser a sua próxima oportunidade de prosperar na profissão. Cara, se você vê, assim, desculpa até interromper a coisa aí, a pessoa chega e vai dar plantão com uma cara acabada e a pessoa fica o dia inteiro assim, tá tudo falando errado, mal de todo mundo. E fala mal, e atende o paciente, até atende o paciente bem, porque pelo menos é o mínimo que pode fazer, tá com outro ser humano ali, né? Aí volta, vai evoluindo no computador, e aí fica no telefone assim, ó, cara de quem tá desgostoso. E aí você pergunta, pô, tá tudo bem? Ah, não tá. O horário é horrível. Pô, eu sei que o horário de repente não é o melhor. Mas isso não vai mudar agora. Porque não tem movimentação da equipe acontecendo. Ah, não, mas eu tô vendo outras coisas e tal. Não, que bom que você tá vendo outras coisas. Realmente você tem que ver. Agora, imagina se você tá vendo outras coisas, você encontra a parada muito melhor que aqui, e o gestor de lá sabe que você trabalha aqui, eu fiz a terapia um ovo, me liga. Eu vou passar pra ele, olha, como é que é fulano? Cabisbaixa, triste, sabe? Até entrega. Cara, entrega, mas entrega de uma maneira que tá abaixo do que se espera. Nem o feijão com arroz tá saindo. Então a pessoa perde a oportunidade, sabe, de se mostrar. Verdade. E as pessoas esquecem isso com muita facilidade, mas quando você está muito tempo no mesmo trabalho, você esquece. É por isso, aí eu volto aqui, até aproveitando. Gran Centro Universitário, um beijo para vocês. Eu sou um Gran Lover, trabalho no Gran Centro Universitário. Todo dia é o primeiro dia. Cara, eu adorei essa filosofia do Gran. Boa. Todo dia é o primeiro dia. Beleza, acabou o dia de hoje, tem coisas que deu certo, deu errado, amanhã é o primeiro dia, tudo começa do zero, tudo começa bem, tudo começa feliz. Se não for assim, não dá. Perfeito. Tudo é baseado, não, calma, falta uma. Tudo é baseado, eu acredito que tudo é baseado na energia, né? Eu falo pro pessoal assim, cara, imagina se eu e o Fred chegarmos aqui, fala aí, Ives, então. Não Conta é, um pouquinho cara. dessa história aí. É, energia, né, pô? Não tem, a gente não recebe metade dos feedbacks que a gente recebe no podcast. Ah, né? exatamente. Que todo mundo, não, porque a energia é boa. Quando a gente vai ver, quando a gente para pra ver, assim, eita, caraca. Até chegar pra gente, não, mas o podcast é muito longo. Assim, cara, a conversa flui. Vou fazer o quê? Vou cortar com Já me 30 falaram minutos isso. só porque... Não, já me falaram isso. Ah, mas não dá pra ouvir na esteira. Faz 1h30 de esteira, ué. Aumenta Não é? teu cardio. Ô, assiste Faz um depois, dia de pô. cardio. Não vai fazer cardio de musculação. Vai fazer um dia de cardio pra ficar ouvindo a gente na esteira. 1h30 de Assiste esteira. depois, pô. Pronto, faz igual como é que é aquele médico que tem podcast, que faz na bicicleta fazendo podcast. O Múzia. Paulo Múzia. Paulo Musi, fica lá. Cara, Falando. é isso, às vezes eu assisto podcast também, né? Então, às vezes eu não consigo assistir tudo, eu paro, depois eu assisto. Eu gosto tanto do nosso podcast, como quem faz os cortes sou eu. Eu faço, assisto de novo, ainda tô com energia assistindo o podcast. Tô junto lá, vou respondendo, vou vendo. Eu consigo ver tudo que eu quero ver, porque eu moro em Petrópolis e trabalho no Rio todos os dias. Então tem um ônibus pra ir, pra voltar longo. Dá pra assistir muita coisa, né? E eu desço na praia de Dá pra assistir Botafogo e pelo vou menos andando 4 até episódios Cobal. cada Então saída. tem mais meia hora pra ficar ouvindo coisa na rua. Então eu ouço bastante coisa. É bom demais. Última pergunta do nosso ping-pong. Se você pudesse dar um conselho ao Ives, recém-formado, qual seria?
Aí não precisa ser uma palavra, Cara, não, pode ser mais. Eu vou te falar, eu falaria assim, calma que tudo vai dar certo, mas seja mais pé no chão. Porque no início eu era um cara meio... Essa é uma coisa importante. Assim, quando eu me formei, eu tinha certeza que eu era muito melhor do que aqueles que se formaram comigo. Eu não tenho nenhuma falsa modéstia falar isso. Eu era muito melhor que eles. Só que essa parada subia na cabeça. Porque aquela história do cara que vem da periferia, vem da Zona Norte, pobre, a primeira pessoa da família a fazer faculdade, de repente você vê que você é muito melhor do que todos aqueles que tiveram muitas oportunidades na vida, você fala, porra, eu sou estrela, eu sou Einstein dessa parada. E aí quando você... Não tem problema ser. O problema é quando você usa isso da maneira errada. Eu acho que nos primeiros 6 meses eu usei da maneira errada, mas eu tive quem me controlasse. E quem me ensinasse tudo, que foi a professora Kênia Mainar da Silva, que já não está mais aqui. Tive a honra de conhecê-la. E também. graças a ela, eu sou quem sou. E tenho o maior orgulho do mundo em dizer que eu sou o legado da Kênia. Eu herdei os amores da Kênia, eu herdei os ódios da Kênia. Tem gente que eu nem conheço, mas eu não gosto. Por quê? Porque a Kênia não gostava. Eu herdei. Paciência. Posso mudar de opinião? Claro que posso. Toda pessoa inteligente muda de opinião. Mas eu herdei. Eu tenho o maior orgulho disso. Eu sou o que a Kênia gostaria que eu fosse e eu sou talvez o que a Kênia gostaria que ela fosse nos dias de hoje. Porque ela foi o máximo que ela podia ser na época dela. E não existe ser humano melhor. Não existe fisioterapeuta melhor do que a professora Kênia Mainar da Silva. Verdade. Tive o prazer de conhecê-la. Melhor do que isso, eu estava sendo orientado por ela. Então, me considero uma Aí decidiu pessoa... ficar rico. Aí quando decidiu ficar rico, aí eu decidi largar. viu que ciência não dava dinheiro, mas dava felicidade. Dava felicidade, mas não dá dinheiro. É isso. Aí ele foi pro dinheiro. Mas fez bem. Fez bem. Porque aí eu... Você ajuda muita gente, cara. Você fez bem. Eu contribuo com outros Ajuda muita fisioterapeutas gente. a tratarem melhor seus Você vai buscar outras pacientes. fontes, né, pra ajudar as Exato. pessoas. Pô, eu tô feliz demais, Ives, em te receber aqui, cara. Eu tô foi triste uma e acabou o honra. episódio. Essa é a parte mais prazer. triste. Foi um episódio incrível te receber aqui. A gente Se trocou você ideia. quiser um próximo, Por favor. fala com eles, curte esse Comenta negócio, aqui embaixo. fala, pô, ele tinha que voltar, ou se você quiser que eu fale sobre alguma coisa, fala, porque eu volto. Aí, eu ó. volto, a hora que vocês Já quiserem eu volto. deixa aqui embaixo. Já deixa aqui embaixo. Se você gostou, o que você gostou. Fala assim, pô, eu quero que o Ives volte para ele falar sobre tal assunto. Manda aqui embaixo que a gente vai olhar, vai mandar para ele, porque realmente foi uma conversa muito boa aqui. Já Mas conheço... se não tiver assunto, não tem problema não. Você fala assim, eu só quero que o você Ives vai- volte. Porque tem uma Ele- parada aí que eu quero botar na Só mesa aqui aperta- pra conversar com ele. Só apertar o play que o cara fala. Porra, assunto não vai faltar. Não, bom demais, galera. Se você ainda não é inscrito no canal, eu não sei o que está passando na tua cabeça, você tem que se inscrever aqui, porque aqui a gente procura trazer convidados como o Ives, de relevância dentro da profissão, e também vamos trazer convidados de fora, mas para trazer assuntos que vão agregar na sua vida, seja ela você empreendendo ou não, é para você ter mais conteúdo de valor no seu dia a dia. É isso, não esquece de acompanhar a gente no Spotify, compartilha com seus amigos o episódio de hoje e os episódios anteriores, caso você não tenha assistido também, dá uma olhada nos episódios anteriores. Segue a gente no Instagram, no TikTok, Fisiocast. Ives, como é que as pessoas conseguem te localizar? Por favor, só não passa o telefone, tá? Não Como é passa, que- mas qualquer ser humano, se andar 2 ou 3 amiguinhos pra esquerda ou pra direita, encontra meu número. Mas pelo Instagram, Ives, YVES, Ives.desouza. Eu sou muito ativo no Instagram, talvez eu não posto tanto, não é um Instagram profissional, não sou blogueiro, não sou nada. É meu Instagram pessoal, de vez em quando eu boto os cursos que eu dou, eu boto coisas que me deixam feliz, comento sobre Fluminense, comento sobre... Tem o Papa agora Pensei que ele ia também. falar que era flamenguista por causa da cachorra Zico. Não, mas é que eu não mudo o nome de cachorro adotado, tadinho. Por isso que ele não é tão identificado. ativo no Instagram. Né? Fluminense não te dá muita alegria. Já né? deu, mas esse ano Esse promete, ano tá- só pra deixar é. claro, esse ano promete. Mas é bom, o Ives, cara, ele dá um curso excelente de treinamento muscular inspiratório, entre outros, e se você quer Usando de aprender- forma correta as ferramentas. Exato, né? É Verdade. baseado na ciência, o cara é um dos maiores pesquisadores que a gente tem na atualidade, então se você se interessa por esse assunto, acompanha ele lá, tire suas dúvidas também com ele, e para continuar assistindo episódios como esse, não deixe de nos seguir. Galera, foi um prazer enorme ter vocês aqui. Ives, mais uma vez, muito obrigado. Prazer todo meu, E, obrigado galera, de verdade. Até a Gratidão próxima. gigante, ó. Ah, Valeu, que isso, galera. Um pelo amor de abraço. Deus. ó.
Maneiro, maneiro. Bom demais. É isso! Cara, obrigado.